Paz, galera! Bem-vindos a mais um Bate-Papo Um Só. E antes de eu iniciar aqui com meus convidados, né? Nossa, são surpresa aqui, né? Nunca tão. Ah, Gostaria de pedir para você se inscrever aí no nosso canal no YouTube, deixar o seu joinha aí, ativar o sininho, né? Para estar sempre atento aí aos vídeos que estaremos postando durante o mês. Amém? Então, Amém. meu amigo Pedro, novamente aí, Mica, minha amiga tudo Dani, certo? Oi, tudo Mica, tudo certo? bom? No último episódio a gente falou, né, sobre como iniciou a igreja, todo o processo ali, tudo que envolveu. E a ideia desse episódio aqui é a gente falar então da forma que a gente caminha, né? Quais são os projetos que a gente tem hoje, a nossa visão, a nossa forma de caminhar. E nada melhor que isso do que o pastor, né, que fala tudo. Isso. Falar tudo isso aí pra gente. Ou a esposa dele. Ou a esposa dele, né? A gente tem vários projetos hoje, então acho que a gente poderia iniciar falando um pouco da forma que a gente caminha, a visão, qual que é o nosso intuito e tudo Sim, mais. Tá, é daí, podemos. tá. Uhum. Oi, gente. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre a maneira que a gente tá caminhando hoje, né? Com aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E assim como tu comentou, né? No último episódio a gente falou a respeito de como se deu o início, né? Como se deu Sim. a visão para o início, como a gente recebeu a palavra de Deus para começar esse projeto, que nós temos convicção que não é nosso, mas é de Deus, e Ele confiou a nós aí para estar tocando adiante, né? Certo. Levando em frente. E então nós iniciamos um ministério um só e Deus foi agregando pessoas, colocando pessoas do nosso lado para nos apoiar e nos ajudar. Então, em 2020, né, que nós começamos esse projeto. E ali a gente iniciou com os cultos, como a gente comentou um pouquinho, vamos ter que falar obrigatoriamente um É, pouquinho voltar um das pouquinho algumas coisas que a gente já falou a semana passada, não no último no último episódio, episódio. né? E ali a gente iniciou o Ministério só em 2020, na primeiro culto. Começamos apenas com cultos, que era a ideia de fazer só em casas, e a gente iniciou ali na sala da nossa casa, com um violão que nós tínhamos, né? E ali se deu início. Então, no começo a gente caminhou assim, de culto em lares, em casa, e até que apareceu, né, logo na segunda semana a gente foi para uma garagem. E ali nessa casa, então, esse casal que cedeu a garagem ali pra gente fazer os cultos ali, iniciou alguns trabalhos específicos dentro do ministério. Sim. Não me lembro muito bem claramente, mas acredito que além dos cultos, um dos primeiros que iniciou foi um trabalho da Dana com as mulheres, que aí ela pode falar, provavelmente também vai falar mais a respeito disso, né? Depois. Mas para falar assim cronologicamente, então a gente iniciou esse trabalho com as mulheres. Depois eu acredito que tenha iniciado Os jovens, jovens, depois os homens, homens. e aí Deus no final ali de 2020 também, no início de 2021, Deus deu essa visão para a Dana da escola, que é digamos assim, é o carro-chefe do ministério, assim, que Deus tem usado as nossas vidas para curar, para abençoar outras Sim. pessoas com a nossa história, com a história, né, que a gente viveu, com a gente conta muita coisa da nossa vida. E se iniciou então no início de 2021. Esse ano nós estamos fechando agora, daqui 2 semanas nós vamos fechar a 15ª turma, então já foram 15 escolas nesse período. Não tem ideia E de quantos alunos passaram. Acho que ah, não, a gente não fez esse levantamento ainda. uma vez eu tinha feito, mas faz acho que uns 2 anos já tinha dado cento e poucos. Sendo poucos alunos. É. Porque tem gente da nossa congregação e tem gente que vem de outras Fora, congregações fazer também, fora de né? outras Pessoal cidades, Pessoas que não vão na que não igreja. vão na que igreja não vai na também, né? igreja. Então, ali iniciou-se, e depois eu acredito que o último, digamos assim, temos também a questão das crianças, né, que a gente começou, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho também, que Deus, no meio do caminho ali, nos deu uma mudança de direção muito forte em relação às crianças. E aí, por último, acredito que foi que nós iniciamos o projeto com os casais, que também a gente tem
tem esse encontro. Acredito que seja Sejam essas esses, né? questões, né, que nós, é a maneira que a gente caminha. É falar a respeito de todos esses departamentos, dessas questões que a gente tem caminhado e é preciso dizer, a gente já falou semana passada, né, sem nenhuma visão de lucro financeiro, né, todas as questões que a gente faz na igreja, seja encontro, seja janta, seja qualquer questão, nunca tem visão para ter lucro financeiramente. Então a linha que Deus deu, a visão que Deus deu para a gente desde o início foi ministra e ensina o que é ofertar, ensina o que é dizimar, ensina o que é as pessoas contribuir e deixa comigo o resto. E é o que a gente tem feito. Não é fácil, a gente sabe que se fazer o certo, às vezes tu é penalizado por fazer o certo, né? Não é fácil porque a gente lida com pessoas, então tem pessoas que ainda nos dias de hoje não entenderam a liberdade em Sim, Cristo, né? Então quando é obrigado as pessoas fazem, mas quando tem liberdade para fazer por amor é difícil. E é um processo, é uma chave que tem que ser virada dentro de cada um, né? Mas assim que Deus nos deu isso e graças a Deus, graças a Ele estamos chegando aí o ano que vem aí há 6 anos e até que ele tem nos sustentado dessa forma. Então, sempre depois dos cultos a gente tem um café, tem um lanche que não é nós que compramos, né? A contribuição das pessoas que a gente usa para comprar isso para a igreja, alguns irmãos doam alguma coisa e assim a gente vai indo. E é um momento muito importante, né? De comunhão pós-culto ali que tu conversa com os irmãos, tu abraça, tu dá risada, sim. conversa sobre outros assuntos e aquilo ali é muito importante. Então, acredito que, raso assim falando, essas questões assim que a gente tem, e agora daí a gente pode aprofundar dentro de cada assunto. E acredito que muito assim, principal que a Dana vai falar é sobre essa visão que Deus deu para ela dessa Da escola, né? escola, né? Porque tu já vinha trabalhando, já tinha um projeto com as mulheres Sim, eu, durante eu, esse período, né? eu comecei primeiro, Deus me deu assim para mim começar a conversar com as mulheres. Eu tinha um tanto de mulheres, eu acho que era 7 ou 8 mulheres que nós se reunia à tarde, uma vez por mês, na casa de cada uma, assim. Cada mês era na casa, a gente fazia uma mesa e trazia uma palavra e a gente dividia. Então a gente foi ali durante um ano esse processo. Só que começou a aparecer mais mulheres que gostariam de estar esse tempo e no final do primeiro ano, Deus disse para mim, olha, chegou o momento de levar para a igreja, né? Para dentro da igreja. Então eu comecei a fazer então toda quarta-feira por mês, né? A reunir essas mulheres. Que antes era durante o dia, E antes era à durante o tarde, se não me dia, engano, né? na tarde, e Daí depois tinha algumas passou. também que não. Que muitas queriam participar, por causa do serviço não Sim. podiam. Então isso agora mudou, agora nós vamos ter um novo estudo, né? Então eu comecei, então a gente, nossa, que é a comunhão de mulheres, né? Surgiu a Que na verdade que deu um Até nome, então não tinha o nome, não né? tinha um nome, mas daí a Júlia, que tá ali sentada, desculpa pra ela que foi pra ela que Deus deu esse nome. E é a comunhão de mulheres. Então a gente se reúne uma vez por mês na igreja para estudar qual é o nosso dever de mulher, né? O que nós temos que fazer, o que a Bíblia nos ensina, como ser uma mulher, né? Uma mulher de Deus, uma mulher que serve o seu lar e aprender juntas ali, né? A gente tem sempre esse tempo juntas de estar ali, depois a gente, do final, de também ter um tempo de mesa sempre. E é um momento muito importante, assim, Sim. muito legal. Então, já passou bastante pessoas. Tem mulheres que não vão na igreja, mas vão lá de vez em quando, que chamam as amigas e vão lá para ouvir uma palavra, né? E tem sido bom. Não é fácil, assim, né? São palavras Sim. fortes, doídas, assim, mas eu sei que é para o nosso crescimento, né, como mulher. E é essa palavra assim que Deus nos deu e estamos indo aí então nesses anos, né? Crescemos junto como mulheres, né? Agora no ano passado eu tinha terminado um curso que eu fiz e comecei a fazer um novo projeto com algumas mulheres também, que Deus me deu o nome delas, né? Que foi a mentoria, Uhum. né? Então, Que daí é um nesse trabalho ano, mais aprofundado daí, daí Deus me deu os nomes, porque é uma coisa mais íntima, porque é mais próximo. mais mais próximo. próxima.
Então, durante esse ano, a gente fez ela, né? Porque ano que vem vai ser novas pessoas, vai dar a nova mentoria. Né? Então, Deus está nos mandando trabalhar e nós estamos trabalhando, estamos Sim. fazendo. A mentoria, ela é começou esse ano, né? Ah, Foi a primeira esse não, na ano? verdade, ela começou no final do ano Final do passado. ano passado, é. E daí, na verdade, eu disse para elas, Deus falou comigo sobre a mentoria, eu tinha feito, e para poder dar a mentoria, até eu tinha um estudo, tudo, a professora que me deu, a de Porto Sim. Alegre, ela disse, se tu quisesse para mim entrar na rede social e dar para algumas outras mulheres, né? Mas eu disse, não, eu sou mais tímida, vai que é? Disse, não, obrigado, tá muito bem, assim. Mas aí Deus começou a me incomodar com isso. E eu disse, então eu vou trabalhar com as minhas, com o meu povo, né? Que eu Sim. conheço. Então eu orei a Deus, Deus me deu 10 nomes, né? Porque é uma responsabilidade grande, assim. E como eu disse, é uma coisa muito íntima, muito pessoal, porque a mentoria, ela te arranca muitas coisas dentro de ti, né? Então tem que ser uma coisa mais fechada. E a gente começou, daí eu reuni elas todas, conversei com elas, falei o que eu queria fazer, deixei elas no direito delas, se elas quisessem ou não fazer. Falou qual que era a ideia, o É a objetivo. ideia e tal. E disse, pode ser que eu comece no começo do ano, mas elas queriam logo. Né? Não, não, vamos começar logo, a gente quer isso. E acabou que a gente começou no final do ano passado e terminamos agora, esse passado, eu acho que dizendo, nós terminamos, né? E elas, as que já fizeram, querem fazer de novo, porque sempre é bom a gente aprender, né? Sempre é bom a gente. Com certeza. É engraçado como a gente pega as coisas boas, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala da escola de cicatrização, essa escola aqui, das camisetas, foi uma escola um pouquinho diferente que vocês fizeram, né? Por mais tempo, acho que foi um ano, né? A Dana fez a escola que era só para mulheres, que é a escola de Esther, e eu fiz a Sacerdócio Real, que era uma escola para homens. Que é a É, escola que o Mevô desenvolveu, né? É, isso. Sei. E aí, o que que acontece? Deus começou a ministrar no coração da Dana a respeito de nós ter uma escola na Sim. igreja. E aí a gente juntou, né, um pouco do que ela aprendeu e um pouco do que eu aprendi nessas escolas que a gente passou e juntamos. E então hoje a gente faz uma escola tanto para quanto para mulher Sim. juntos, né? Ju- Ministra de uma forma ali que possa abranger, né, os dois sexos. E a gente tem feito isso de uma forma, né? Como eu falei, não temos lucro nenhum. Na real, a gente investe, o ministério só investe nas pessoas que participam, né? A gente não cobra um centavo para quem quer fazer a escola, para quem quer participar. A única coisa que acontece que não pode faltar, né? Que é o que a gente cobra, então, que os Sim. alunos deem a palavra no início e participem. São 9 aulas, né? Então, é isso. Aí a gente juntou, uniu, né? Deus falou com ela a respeito de ter ele no início, no começo de 2021. A gente iniciou a primeira escola e então a gente desde lá caminha assim, e faz 3 escolas por ano, né? Normalmente a primeira começa ali por março, depois junho, julho, e por ali. E final do ano, inclusive agora nós estamos no meio de uma, né? então falta 2 aulas para É, encerrar a final última já. do ano aí. Tem pro final. A gente, quando a gente saiu da religiosidade e conheceu o reino, a gente foi muito instruído a ser curado. A gente não tinha essa visão de Sim. cura. Dentro da religiosidade, nós não podemos contar os nossos pecados, nossos erros, nossas vontades, né? Então, quando a gente sai dali, a gente abre a nossa visão para muita coisa. E nós chegamos, eu sempre falo da libertação, que foi o lugar que a gente foi, libertação plena, né? Sim. Com o Juliano, com a Bentina, os pastores, que são pessoas que importantes da nossa vida, assim, que nos instruíram muito. E ali nós somos direcionados a ser curados. Tanto que quando nós chegamos lá para conversar com eles, depois de algum tempo, assim, nós chegamos, vamos falar sobre isso. Eu lembro que o Juliano disse pro Pedro, Pedro, tu é o cara que eu preciso aqui, né? Aqui tem todos como é que é? 5 ministros. Os 5 ministérios e o que me falta aqui é mestre. E tu é o cara para isso. Só que eu não posso usar você agora, você tem que ser curado. E naquele momento ele ganhou nosso coração, né? Sim. Que não era pelo que nós poderíamos oferecer para eles, mas era o que nós teria que tratar da gente. E ali a gente foi muito, muito influenciado para isso, o Everton e a, Cara, a Karine, pessoas que nos ajudaram, que tiveram tempo de mesa com nós, que nos ensinaram, que nos levaram para muitos lugares
de ensino, a gente fez escolas de cura fora de Três Coroas, né, que é onde nós moramos. Fizemos algumas escolas, buscamos ajuda, buscamos conhecimento, né? Então, nesses anos, nesse tempo, assim, que foi o quê? Uns 2, 3 anos, ficamos ali? 3, não chegou a Ali no 3. Libertação Plena, acho É, que foi isso. é. É, 2 anos e meio, eu 2 acho. Isso, anos. 2 anos e meio, a Nossa, gente buscou muito isso, porque eu lembro que eu disse, eu quero uma nova história, mas eu preciso mudar o rumo da minha vida. Sim. Então, eu mudei o foco e a gente foi estudar, né? Eu era uma pessoa que eu não gostava, eu levava a Bíblia para a igreja por levar, né? E estudar, eu achava que quem estuda é o Pedro vai pregar, ele Deixa esse faz, papel deixa pra esse ele. papel para ele. E isso mudou essa minha visão mudou. Então eu comecei a fazer as escolas, a gente foi curado, a gente teve muito tempo de mesa com pessoas e fizemos tudo isso. Então depois a gente fez, então essa a estéreo, que foram 7 meses, 7, 8 meses a estéreo foi. Ela era em Sapiranga, né? E nós tinha, era uma vez por semana e eu tinha um horário para entrar lá. Se eu não me engano, acho que era 7h30. E eu não podia, nós não podia entrar atrasado. Nós gastamos muito financeiramente, a gente gastou porque a gente teve que pagar a escola, teve que pagar, teve retiro, depois teve que pagar roupa para formatura, teve um valor muito alto que a gente gastou, fora a gasolina Sim. de ser para lá. Deslocamento, Foi né? muito investimento. Depois o Pedro teve a dele também, que também foi um tempo, né, alto. E nós tínhamos uma camisa com a qual a gente não podia chegar lá sem a camisa. Então, muito bem orientados, uma disciplina muito Sim. grande. Bem disciplinado, É. certo? E a gente fez ela, fiz ela. Depois que eu terminei, o Pedro começou a sacerdócio. Mas tudo certo, né? Passamos ali, continuamos na libertação e tal. E dentro, então, do Ministério do Som, um dia eu tô estudando, falando com Deus, e Deus me trouxe isso. Chegou o tempo agora de vocês trazer, né? Vocês passaram que passaram dentro da religiosidade, vocês viveram tudo que vocês viveram, vocês sofreram, mas vocês também foram Sim. ensinados, e agora chegou o momento de vocês passar isso adiante. E eu e o Pedro sempre fomos pessoas que queremos investir em pessoas, né? Então, eu disse, Pedro, Deus me falou comigo sobre uma escola de nós fazer, e a gente começou a colocar no papel, e o que que nós vamos falar, e daí a gente começou falar sobre o que eu falo na escola, ali as minhas aulas elas são mais pesadas, né? Então, lógico que ficou para mim fazer isso, e a gente começou a botar no papel, em ordem, como é que ficaria, e agora o nome, né? Como é que vai ser o nome? Então, a gente orou e Deus deu cicatrização, né? Cicatrizar é uma coisa que tu olha, tu vê que tu tem uma marca ali, mas tu não dói mais, não dói, porque tu não esquece do que tu viveu, né? Isso é amnésia. Tu marca. Eu tenho uma cirurgia no joelho de muitos anos atrás, tá ali uma marca enorme, não dói mais, pelo que eu vivi, né? Mas tá ali a marca para olhar. E a cicatrização é essa. Tu tem que olhar essa marca para tu nunca mais voltar a ser essa pessoa, nunca mais voltar essa dor. Essa marca tá ali, né? Tá curada, tá restaurada, tá limpa, mas tá ali. É, porque se dói ainda porque não foi Não curado, né? foi curado, E né? às vezes para curar é preciso É, abrir de novo, às vezes limpar tá e vai só, porque tá quando só a casca. só uma a casca. ferida cicatrizada, ela tá ali, ela tá boa. Se ela não tá cicatrizada, tu vê que aquela marca ela tá podre, né? Ela fica escura, ela fica preta, ela causa infecção ali, porque ela tem problema ali dentro. Pode estar fechado, mas não tá cicatrizado, não tá, né, queimado ali em cima. Então é isso, Deus nos deu esse nome e nós começamos, né, trabalhar com isso. A escola são 9 aulas. A gente começou com 8, né? Depois a gente. Não, começou com os 9? Só com as 9. É, É que teve uma que a gente mudou depois pra é isso 5. então. Eu tenho aqui os nomes dela aqui, que é a primeira aula, nós falamos sobre crescimento espiritual e maturidade, né? Que isso é o Pedro que dá essa aula. A segunda aula também dá, que é identidade. A terceira aula é temperamento. Que acho que é a aula mais divertida, né? Ah, Todo mundo dá risada nessa. é aquela que tu. Até o momento É que até o chega momento que chega a parte ruim, né? É, a parte. quando as pessoas estão falando tudo que é bom, quando a Sim. pessoa bota tudo. É, sou eu mesmo, sou eu. Daí chega a quando parte ruim, não lembro. e tu sabe que sobre essa é muito louco, porque quando eu tenho um dos temperamentos piores, né? Que é o. Todo mundo vai falar do tempo, o colérico. Que é uma personalidade mais difícil, assim. E
tinha algumas coisas ali que eu dizia, não, mas não, isso não faz parte de mim, né? Só que Deus me lembrou que faz parte de mim, sim. Porque a gente tem uma grande mania de esquecer fácil o que nós fizemos. É. Nós não esquecemos o que as pessoas fazem para nós, mas o que nós fizemos, nós esquecemos. Esqueceu E rapidinho. eu dizia, não, eu não sou, sabe, nunca sou uma pessoa assim, nunca faria isso, nunca capaz. Até que um dia Deus trouxe, assim, como se fosse um teatro na minha vida, uma situação que eu disse, eu sou essa pessoa sem Jesus, né? E a escola fala exatamente sobre isso, né? Sobre quem nós somos sem Jesus. Eu sempre disse, eu sou a pessoa curada, restaurada em Cristo, mas eu não posso sair de perto de Jesus. Se eu não tiver mais intimidade com Cristo, eu vou voltar naquele lugar, né? Então é uma coisa que não existe um remédio que tu tome e acabou. Acabou. O que eu vivia, antes não vivo mais. É mentira. As consequências do pecado ficam na vida da gente. As consequências da iniquidade ficam na vida da gente, né? E nós vivemos isso, só que nós temos que tratar, curar, né? E a próxima aula é o perdão, que é muito forte, né? O perdão, muitas pessoas estão presas nesse lugar, né? E a que é eu que dou, a quinta aula é a iniquidade, que também sou eu que dou. E a iniquidade é uma aula assim tremenda, porque ela derruba muito a gente assim sobre situações que a gente nem imagina, Sim. né? A sexta é bastardia, a sétima é sexualidade. A igreja não fala sobre sexo, não fala sobre sexualidade. A sexualidade não é só sexo. É. A sexualidade é o que nós vivemos desde o nosso nascimento, né? E a igreja não fala sobre isso, Que ela não é um ensina tabu, isso. né? É um tabu. Falar sobre sexo. Então, tu falar Sexualidade, na real. sexualidade, então tu não sabe. Então, a sexualidade ela é forjada em nós desde que nós nascemos lá, quando nós somos bebê. Ali está sendo forjado. E quando começa errado, né? Vira tudo isso, né? Então, e daí tem a oitava, que é o abuso, né? O abuso tem vários tipos de abuso, né? Que não é só físico. A gente pensa que o abuso físico é, nossa, é o pior, e nós aprendemos que o Psicológico. psicológico é pior, né? E a última é renúncia, né? Então, que volta pro Pedro, que é ele que dá a última, que é renúncia. Então, renunciar a todas essas coisas, renunciar a essa vida. E Deus sempre nos dá uma direção para fazer essa aula diferente, né? Então, é muito forte. São dias de bastante lutas, né? 9 semanas de bastante lutas espirituais, porque tu tá entrando em guerras, né? Às vezes tu tá entrando em guerras com pessoas que não estão querendo guerrear, né? Sim. Mas a gente tá fazendo a nossa parte, ali a gente expõe a nossa vida, né? Nós temos, que nem vocês dois, que estão lá junto com nós, nos ajudando. Temos mais pessoas que nos ajudam em oração e estão junto. Eu tenho os meus filhos, o Eduardo, ele ministra louvor. A Júlia está sempre junto com nós, porque nós sempre ensinamos eles, então a gente sempre mostrou esse caminho para eles de verdade, de ensinamento, né? E estamos ali aprendendo junto, fazendo o que o Senhor nos chama para fazer, né? É porque tudo que envolve essa questão da gente buscar renunciar a uma coisa, buscar curar alguma coisa, às vezes a gente acaba não. Até meio deixando de lado essa parte espiritual, mas é uma coisa importante porque são lutas de reinos, luta de tronos, né? É um trono querendo lutar para tomar o lugar, Não, dominar o outro, tomar o lugar no nosso Enquanto nós não coração. sabemos o que nós estamos lidando com um demônio pequenininho, É. né, com tronos, né? Mas depois quando tu entende, quando tu começa a ouvir a verdade, aí a luta começa a mudar. Daí agora tu tá lidando com um bicho grande. E agora tu tem que tratar isso. Eu acho que a gente até poderia adentrar um pouquinho de cada. Dar uma resumida, porque a gente tem que. Cada aula é 4 horas de aula, né? Vai dar pra falar. por aí. Ah, Sobretudo, né? É pra ser duas, mas às vezes chega três. 4 horas não, né? Muito tempo, é Não, 2 horas. mas umas 3 horas e meia. é, 3 horas e as meia. minhas Tem demoram algo- mais. Principalmente É. a Eu sei que iniquidade é uma. acho que iniquidade, o perdão, não lembro se vai ter mais certo. Mas a É, iniquidade é que a mais iniquidade é que vai tem coisa mais, pra dizer, né? É muita informação. É. E a gente É, começa pelo crescimento espiritual e maturidade. É. Esse é o Né, professor Pedro. primeiro, antes da gente aprofundar assim em cada aula, preciso dizer por que uma escola de cura, né? Por que isso? Eu, nessas caminhadas nossas assim, em escola, eu aprendi com um professor uma vez, eu disse, Sim. por que a gente não tem o costume de expulsar demônio, né? Porque na igreja pentecostal e Neopentecostal. neopentecostal e na religiosidade, tu vê isso acontecer muito. E, por exemplo, a gente participou 20 anos,
tu sabe, às vezes tem o culto de libertação, É. né? Então, no culto de libertação tem que ter demônio para expulsar. Por Se não quê? tiver, tem que arrumar Porque onde? a igreja tem que se mostrar Sim. poderosa. Mas ao longo dessa caminhada a gente viu pessoas que iam uma terça no culto, elas expulsavam o demônio, a pessoa ia embora. Na outra terça se demoniava Voltava de o demônio de novo. novo. E aí o professor falou assim, ó, expulsar demônio é o mesmo que cortar grama. Tu expulsou, foi embora. Mas se a pessoa não mudar a vida, vai voltar. Cortar a grama é a mesma coisa. Tu corta a grama, na outra semana, daqui 15 dias, ela cresceu de novo. Por quê? Porque cortar a grama não é arrancar a raiz. Sim. Expulsar demônio é cortar a grama. Agora, quando tu faz um trabalho de cura com a pessoa, isso é tu arrancar pela raiz. É Sim. tirar do coração. Então, demônio, o diabo, o demônio, ele não tem mais lugar, não tem mais acesso ao coração da pessoa quando ela é verdadeiramente curada. Foi o que aconteceu com nós, né? Então, muito importante a gente dizer isso. É por isso que a gente trata, né, com essa questão de cura, de realmente a pessoa ser curada para que tenha uma transformação na vida de verdade. Sim. Então hoje a gente não costuma, lógico, que se aparecer, expulsar demônio é válido, Jesus fez isso, né? Sim. Então a gente sabe que tem na Bíblia, que alguém vai dizer, o cara tá falando quando não. Jesus fez isso, pontualmente. Mas aquilo que eu sempre digo, o maior ministério de Jesus foi ensinar. E o que a gente passa nessa escola não é só falar da nossa vida. A gente buscou informações, aprendizado, e tudo que a gente passa ali tem base bíblica Sim. e científica, digamos assim, né? Então, por quê? Porque a pessoa aprendendo, ela vai saber como lidar no dia a dia dela. Então, tem muitas pessoas que hoje têm uma vida medíocre, né, que sofre, que não tem paz, porque ela está presa em coisas e ela não consegue identificar isso. Sim. E a escola, Deus deu para Dana, colocou no coração dela da gente ter, exatamente para que as pessoas possam ter a visão aberta a respeito dessas coisas. Então, é por isso que a gente ministra, volta a dizer, né? A gente não cobra nem um centavo. Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. A A única gente, coisa que é cobrada é a a responsabilidade de estar lá todo dia. responsabilidade é a palavra da pessoa. Então, a gente inicia com crescimento espiritual, E maturidade. maturidade. Nossa organização mandou tanto de alunos. Mandaram A nossa equipe como é aqui que atrás, a né? equipe, A produção. a A produção, produção, Mandou aqui. 146 alunos com essa escola, então 146 alunos já passaram Formado. totalmente, né, gratuito. Esses dias eu tava falando pra Dana ali quando eu somei que tinha dado cento e poucos bases, se nós tivéssemos cobrado pelo menos 50 picos de cada um. Só para dar uma brincada, né? Sim. Mas não é, Deus deu a direção para a gente fazer assim, e graças a Deus Ele tem nos sustentado e tem nos mantido assim. Então, a gente inicia com crescimento espiritual e maturidade, porque na real, as três primeiras aulas falam muito sobre nós, né? Que Sim. é a identidade, e aí depois vem temperamento, que é algumas descobertas a nosso respeito. Então, crescimento espiritual. O que que é? Deus, eu sempre digo assim, todos nós, mesmo quem nasceu no berço evangélico, quem participou desde criança na igreja, vai chegar um dia na vida da pessoa que ela vai ter que ter a sua relação com Deus, né? Hoje a Júlia tem 13 anos e ela está nesse processo assim, de deixar de ouvir o Deus Sim. dos pais para ter a Paz. intimidade dela com Deus. Então, Jesus ele fala para Nicodemos, né, que é necessário que o homem nasça de novo, né? Nicodemos diz para ele, mas como? Vai voltar para o ventre da mãe? Jesus diz, não, é necessário nascer da água e do Espírito. Sim. Então todos nós passamos na nossa vida por um novo nascimento. E todo mundo que nasce, nasce mais ou menos do mesmo tamanho, né? E tem uns filhos de Deus que crescem, e quem lidera a igreja, quem está nesse meio de igreja, pode ver isso muito claro. Hoje eu ainda falei para Dana, nós conversávamos sobre uma pessoa que está de uma forma eminente para vir para a nossa igreja. Eu disse, olha, Dana, tem pessoas que com um mês elas entendem coisas que tem pessoas que com 5 anos não 5 anos não conseguem entendeu. entender. E por quê? Porque a pessoa busca mais que o outro, né? Sim. Se tu pegar dois bebês, mais ou menos eles nasceram do mesmo tamanho. Mas se tu alimentar um se alimentar e o outro não,
um vai crescer e o outro não. E a vida espiritual é assim. Então a gente trata muito sobre essa questão. O quão feliz Deus vê, assim como um pai e uma mãe, quando vê o crescimento de um filho, o quão feliz Deus fica quando ele vê que o filho dele está interessado em buscar um alimento saudável para que ele tenha um crescimento. Sim. E a maturidade é a gente lidar com essas questões, é lidar com o dia a dia. Então a gente fala muito ali sobre coisas, por exemplo, o quão maduro eu sou para lidar com coisas que eu não posso mudar, né? Então é muito comum as pessoas dizerem, né? Ah, no verão é esse calorão, e aí a gente reclama do Reclama, tá calor. muito quente. Tá muito quente, chega o inverno, reclama que só chove, não Sim. seca a roupa. Então, mas quão maduro eu sou para lidar com isso? Porque não vai mudar. Não é. A minha reclamação não vai alterar o tempo. O verão vai ser calor e o inverno vai ser frio e Na real, acaba chuvoso. pecando ainda de tanta Acaba reclamação, né? murmurando. Então, assim, maturidade é isso, é saber lidar com aquilo que eu não posso mudar, né? Porque na real a única pessoa que eu posso mudar é o Pedro. E muitas vezes isso acontece dentro do casamento, né? A esposa quer mudar o marido quer mudar a esposa, mas não observa que ele tem que mudar. Então, vamos para a identidade. Identidade é eu saber quem eu sou em Deus, né? Deus me deu uma identidade. O Pedro nasceu com uma característica que Deus colocou dentro do Pedro. E durante, principalmente para quem viveu na religiosidade, por exemplo, eu sinto muito claro, quando eu comecei a namorar com a Dana lá em 1900 e lá vai, Vai revelar a idade agora. eu, Vai eu, revelar o eu, tempo de casamento. né, totalmente envolvido com futebol, então eu não tinha nem calça jeans, eu não gostava de usar essas coisas. Quando eu vou para a igreja, quer ser obreiro, mas tem que usar terno e gravata. Não era minha característica isso. Por que que eu usei? Ninguém me colocou uma arma na cabeça e disse, "Tu é Não. obrigado a usar. Mas se tu quer ser obreiro, tu tem que usar. Em outro, né, meio manipulação. Sim. Mas não era o Pedro. Eu nunca gostei de usar. Eu usava por causa da igreja. É, Ou seja, a minha identidade foi roubada. Entende? E por muitas. Isso é um pequeno exemplo assim, mas quem quiser escutar mais também faça eu, isso. por exemplo, que sempre quis ter o cabelo comprido. Mas daí Mas não não podia, podia. não podia. Porque não, Deus o livre, é um mau exemplo. Ó. Tocava Sim. bateria, daí. Tem uns que querem ter uma mulher, não deixa, também tem isso. Não, eu lembro uma vez que a gente tava tocando, daí tinha um. Eu dividia, né, a bateria com o Piazão lá. Daí eu lembro que um dia ele chegou assim com um bigodinho, né? Maior do que eu tenho hoje, né? Até porque eu não tenho muito. Ele chegou com um bigodinho assim, o cabelo mais bagunçadinho assim, o pastor olhou pra ele assim, não, cara, não vai tocar bateria assim. Não, tá louco, como é que vai tocar? Daí, tipo, nossa, eu lembro que eu fui todo constrangido tocar assim, daí, foi. Porque, o guri deve ter ficado assim, Sim. chateadão, né? Daí sai ele, assim, no meio desse constrangimento. Então, realmente é isso. Tipo assim, a identidade dele era aquilo ali. Ou Ele não tava seja, pecando, não tava fazendo nada de ou errado. seja, tem as regras para te Tem as regras. participar. Ou seja, tu tem que mudar o teu perfil, a tua identidade tem que ser alterada para te poder fazer parte. E nós não vemos isso na Bíblia, nós não vemos Deus mudando, até porque a característica que cada um de nós traz é Ele que colocou. Sim. E se Deus quer mudar alguma coisa, eu sempre digo, Deus vai falar comigo, É. entende? Então, identidade é isso, aí nós vamos para Temperamento. temperamento, que aí, como tu comentou, é uma aula engraçada, a Sim. gente dá bastante risada, a gente faz um teste. Eu sei que tem algumas pessoas no meio cristão que acham que isso é uma bobagem, mas enfim, dá muito certo, né? Sim. Normalmente as pessoas dizem, Normal. realmente é aqui, tem uma outra que foge. A Dama comentou antes, né, que o dela é um dos piores. Eu não vejo como existir um pior ou um melhor, porque todos têm coisas boas e ruins, Sim. né? Cada um tem sua Cada um particularidade, tem uma né? particularidade, assim, ela acha assim que o dela Mas o meu porque nunca para de coisa ruim. as coisas ruins do dela é muito forte, então ela vê assim, o meu é um dos piores. Meu ideia livre, só pra deixar bem claro. Mas o que que acontece? Ali nós descobrimos que nós nascemos Da com tua isso, também. né? Nós nascemos com esse temperamento e isso está dentro de nós. Eu, por exemplo, sou um cara muito tímido, Sim. sempre fui. Para mim iniciar uma conversa com alguém que eu não conheço, É difícil. dificilmente vai acontecer, entende? Então, eu era um cara que brigava com a minha família, saía de casa burrado, cam- caminhava na rua. O que que é Fora, isso? como é que é aquele que fora É. caminhava assim? Saía O caminhando, Forrest Gump, saía caminhando saía voa correndo, o fora, Forrest Gump corria. É. Ele corria direto. saía caminhando voa fora sem destino, né? Ou seja, isso tá no meu temperamento. Sim. E aí, essa aula é para a gente descobrir o temperamento de cada um, as características boas e negativas e o que nós podemos fazer,
né, para que as nossas características ruins, né, fiquem Sim. debaixo dos joelhos, digamos assim, ou debaixo dos pés de Jesus, e que Cristo possa colocar para fora as nossas coisas boas. Sim. Porque na real, a gente ouve muita coisa ali muito forte, né, das coisas ruins. E normalmente as pessoas nessa parte elas dizem: "Ah, mas eu não sou tudo isso, eu não seria". E realmente, com Cristo nós não somos, mas nós precisamos lembrar que nós viemos de uma natureza caída. Nós fomos, né, a Bíblia fala que nós fomos gerados em pecado e que nós viemos de uma natureza caída, que foi a natureza Já. adâmica. Então, sem Jesus, nós temos capacidade de fazer coisas muito ruins. Que talvez nós hoje olhamos assim, meu Deus, como isso acontece. Pois é, sem Jesus, o ser humano é um lixo. Hum. Essa é a real. É. Sem Jesus, o ser humano é Porque muito a ruim. gente olha, por exemplo, uma situação recente, a guerra lá, Israel e Hamas. Hoje a gente olhar o que aconteceu naquele, acho que 2 anos atrás, se eu não me engano, né? Sim, o Naquele 7 de outubro. 7 de outubro. Tipo, a gente olha assim, cara, como é capaz de um ser humano chegar no A tal estado que ponto. chegou? Uhum. A tal ponto de ter, né? De, tipo assim, de crianças, assim, os caras não perdoar ninguém. Sim. É realmente isso que tu falou. É a natureza A caída. natureza caída. A natureza adâmica. É. Sem Jesus, o ser humano tem um alto potencial de fazer coisas que, se tu parar hoje para analisar, tu diz, ah, eu nunca faria isso, mas sem Jesus Sem Jesus, nós temos capacidade sim de com fazer. certeza. Então aí entra na Agora perdão, que entra no aí perdão. Aí, é agora. as aulas da É Agora difícil resumir tanta coisa, mas o perdão é básico, né? Que ali a gente sabe que a gente precisa perdoar e liberar as pessoas, né? Para viver uma vida, porque a gente entende que quando tu não perdoa, você tá com a pessoa aprisionada dentro de você. e Aqui, carregando um peso enorme carregando também, esse né? peso, né? E se a gente olhar para Jesus e para nós somos perdoados todo dia, né? Se nós olhar para o que Cristo sofreu por nós não merecíamos esse amor. Só que nós sempre queremos nos colocar melhor que Cristo, né? Não, não, mas o que eu vivi foi difícil, mas o que eu vivi foi isso. E volto naquele lugar. Eu te lembro do que a pessoa fez, mas a gente esquece do que a gente também fez, né? Então a gente trabalha muito isso, que a Bíblia ensina sobre o perdão, qual é o nosso dever como cristão, né? E ser liberado, porque tem pessoas que estão há anos vivendo a vida, mas sendo amarradas por outras pessoas, presas né? não tá. Presas no passado, mas presas literalmente, a vida não vai para frente por causa disso, né? Por causa de que não libera esse perdão. E quando tu vai entrando nessa área de perdão, elas vão descobrindo, chega a ponto de descobrir que elas precisam de perdão, Muda o né? jogo daí, né? Muda o jogo, né? Então, quando elas liberam esse perdão, quando elas pedem perdão, a vida, assim, ó, flui de uma maneira fora do comum, né? Tu sabe que Coisa... essa aula para mim foi bem importante, sim, porque até então, acho que é uma coisa que eu não falei aqui, mas não tem problema Uhum, falar. Eu tive aquelas minhas questões com a minha mãe, né? uhum, Eu não tive a maternidade muito presente e tudo mais, por algumas questões pessoais do meu pai e da minha mãe. Então, eu passei um período bem grande, não sei, 14 anos, 14, 15 anos assim, sem ter contato, sem ter nada, e com ela e tal. E eu lembro, isso sempre fui na igreja, né? Passei mais de 14 congregações por aí, de todos os tipos. Tem E, um leque. e para mim nunca foi uma questão, né? Porque a gente, como filho, vai criando um rancorzinho dentro do uhum. coração, tipo, bah, né? Porque daí nos primeiros É anos mais ligava pra dar um violento. parabéns, É. ligava pra dar um Feliz Natal, uma Feliz Páscoa, sei lá. Uhum. Daqui a pouco começou a perder o contato e vai diminuindo, né? E pra mim, assim, ficava aquele negócio do coração, tipo assim, bah, né? De abandono, de tristeza e angústia, claro. E é uma coisa que eu meio que deixando pra baixo dos panos, assim, né? Porque é aquele tipo de coisa assim que quando a gente precisa lidar, a gente sabe que vai doer. Então é melhor botar pra baixo do tapete ali, Quieto. e deixa quieto o dia que é pra mexer, a gente mexe de preferência que não chegue esse Que dia, não, né? Que não, que que não não venha mexe. nunca e que fique sempre ali. E no caso, é aquela coisa quando a gente é menino, né? A gente faz É, coisa de menino. Porque que acontece? A responsabilidade estava mais em ti do que nela naquele momento. com certeza. Porque tu tinha o entendimento, né? Eu vejo muitas Com pessoas certeza. dizendo assim, ó. Ah, se tu não me liga, eu não vou te ligar. Se tu não me visita, eu não vou te visitar. Se tu não faz, eu não vou fazer. Mas por que tá a responsabilidade sobre o outro e não tá na gente? Né? Então, mas tem pessoas que não mandam mensagem, não mandam isso, mas você tá mandando.
Né? Então a gente tá sempre condenando o outro, Sempre mas a quando eu... gente Não, esquece e da eu gente. vivia na igreja, praticamente É, cresci na igreja. E sempre ouvindo a palavra de Deus, é. sou Jesus, não sei o quê. Uhum, Claro, nunca teve uma situação de alguém chegar pra mim, e não que seja isso, uhum. seja culpa das pessoas também, Sim, mas também uma falta de responsabilidade minha de ir atrás. sim. Mas não chegou alguém e falou, tipo, cara, tá há tanto tempo na igreja, tu tem essa situação com a tua mãe, qual é que é tu de não buscar perdoar, né? Porque tinha aquela coisa, De como tu não te falou, confrontar. de não me confrontar, tinha É, aquela coisa, tipo assim, o problema é dela. é, Ela é mãe, ela ela que é a tem que vir de mãe. atrás, né? Tudo bem, enquanto o período que eu era criança ali, eu não tinha como fazer isso, né? De ir de Sim, atrás. Sim. sim. Mas a partir do momento que eu comecei a ter esse entendimento na Ah. adolescência, a partir do momento da juventude ali, que eu comecei a ter esse entendimento, eu não fui de atrás. Sempre está ouvindo sobre o amor de Cristo, está ouvindo sobre perdão, está ouvindo, né? Porque acaba meio Lógico que dentro da sendo um pouco religiosidade. de hipocrisia, porque, tipo assim, tu tá ali É, pregando sobre o amor de é. Deus, falando, ó, tu precisa perdoar porque tu foi Jesus perdoado. E eu Cristo. mesmo tava, Não, é. não, deixa quieto. E eu lembro que teve um momento, já vou pular toda a história. Uhum. Teve um momento que a gente teve um retiro, que foi o primeiro ano que a Lívia começou a namorar. Que a gente foi para aquele retiro, eu não lembro o que era aquele retiro. Não era Imersos, era o Ah, é uma, É outro. mas eu tenho. Recargas, acho que era, né? Esse aí Recargas, né? foi em Parobé. É, um retiro de jovens, retiro Recargas. Tem Parobé. E eu lembro que a gente ia na sexta e voltava no domingo. Hum. E daí teve um momento, se eu não me engano, foi domingo de manhã, né? Ou foi sábado de noite? Que teve aquele momento da gente, ó, de oração ali, tipo, Hoje foi sábado de noite, que tu sábado de falou? noite, é. Sábado de Ele noite. teve um momento, sábado de noite, Hum, de oração ali, de confessar pecado e tudo hum. mais, coisa errada. E eu lembro que naquele momento, naquele dia, assim, veio uma voz na minha mente, assim, sobre perdão de mãe, né? Veio assim. Cara, eu lembro que eu mirei um menino, assim, eu mirei um menino. Hum. Disse, bah, eu vou ter que conversar com aquele guri, porque só pode ser que o Espírito Santo tá falando comigo que ele tem problema com a mãe dele. Pra ministrar sobre ele. Tem o problema. Daí, bah, eu lembro que fui pronto, assim, comecei a caminhar e o Espírito Santo não deixou ir. Não consegui chegar no menino, não sei, acho que teve gente que foi orar lá, não sei o que e tal. Eu disse, ah, beleza, deixei quieto. E ficou ali. E passou o domingo, daí terminou o retiro. Daí eu lembro que fui pra casa, né? Tinha festeira, um monte de gente lá em casa, de parente e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei assim, daí de noite eu pensei, ah, tô meio cansadão. Daí foi todo mundo pro culto, só eu fiquei em casa. Tô meio cansadão, né? Semana toda lá no correrio do retiro. Porque retiro cansa também, porque É. faz muita atividade. Eu ia descobrir que cansa mais pra quem organiza do que pra quem participa. Bem, É Né? isso. Cansa mais pra quem tá liderando o retiro do que pra quem tá aproveitando ali. é. E eu lembro de chegar no quarto, sim, cara, do nada. Do nada o Espírito Santo falar comigo. É tu que tem que perdoar, tá bom? Deus te pegou ali. Ali, Já. tipo, sem ninguém pondo na mão, sem ninguém falando o que eu preciso fazer, sem ninguém. Sabe, depois daquele momento, depois daquele sábado que teve aqui o reteté, digamos assim, mas é um reteté bom. Sim. Depois daquele sábado lá, né, pessoal vindo um monte de coisa na mente, confessando, coisa lá e tal. Depois daquilo ali, no silêncio de casa, sem ninguém falar, o Espírito Santo desce ali. É tu que tem que falar. Nossa! Liguei pra Lívia, acho que eu não conseguia nem falar. Só soluçava, chorava, soluçava, chorava, soluçava. E, e naquele domingo era um domingo de Dia das Mães, né? Ah, Era um domingo de Dia das Mães. é E verdade. foi bem específico assim isso na minha vida. Então naquele dia, depois de chorar um monte, ficar desidratado, Ah, eu lembro que eu mandei um textão pra ela, né? Dizendo assim, perdão, te perdoo, né? Porque até então ela tentava contato comigo, Facebook, depois ela, não sei como ela conseguiu meu número, eu bloqueava, só ignorava. E tinha umas amigas dela que mandavam mensagem, fala com a tua mãe, disse, tô nem aí, não me quis aqui agora, até agora, daí agora vem me procurar. Daí, eu lembro que eu mandei mensagem, né? Falei tudo ali e botei na mensagem perdão também, porque eu tinha conhecimento, né? Eu tinha essa responsabilidade de te perdoar há muito tempo. Eu tinha essa responsabilidade, porque eu acredito num Jesus que me perdoou. Então não tem como eu não perdoar. Sim. Não tem como eu continuar vivendo isso. E é por isso que eu digo que a aula de perdão foi muito, muito Sim. importante pra mim, porque é uma coisa que, quando eu tava fazendo a aula, me veio à tona isso, sabe? Disso que tu falou, tipo assim, às vezes a gente tá naquele dilema assim, eu tenho direito de ser perdoado, tenho direito de não sei o que, mas eu Não tem também tenho, escolha. eu Não também tem tenho, eu escolha. tenho a obrigação de É. perdoar também, entende? Sim. É bem isso. Tu sabe que eu lembrei que quando, na época da religiosidade, uma vez foi
um cara ministrar na igreja, e era um cara conhecido, ele pregava muito bem a Bíblia, assim, tinha um autoconhecimento muito massa, e pregou naquele dia, pregou sobre perdão. Muito assim, falou, bateu na tecla sobre perdão, que tu tem que perdoar, que tu é um cristão, blá, 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 blá. Muito bonita a pregação. E eu, depois que nós saímos de lá, ele e a esposa dele foram jantar na nossa casa e eu fui conversar com ele. Depois a gente trouxe para levar ele para casa também. E na conversa, conversa vai, ele tinha me falado que o pai dele estava doente, Sim. estava no hospital. E eu fiz a pergunta para ele, eu perguntei como é que é teu pai? E ele falou, tá assim, já tinha chamado a família, que achava que ele ia ir, mas agora ele deu uma melhorada, não sei o quê. E veio a pergunta, eu perguntei, mas e tu, tem ido lá, tu orou por ele, não sei o quê? Daí ele disse, na verdade, eu e meu pai, a gente não se fala há muito tempo, né? A gente não perdoei, eu não consigo perdoar ele não me perdoa, a gente fica... E Deus, cara, tu pregou agora há pouco seu perdão. Acabou de descer do Tu altar. acabou de falar sobre uma coisa que tu não vive. Porque eu acho que eu acho assim, tu não quer que tu pode falar sobre isso, mas tu tem que dizer, essa é a minha luta. Eu tô pregando sobre perdão, é o que a Bíblia nos ensina, nós sabemos, mas eu tô lutando, eu não consigo perdoar, né? Porque o problema não é que tu vai falar algo lá, que, mas o problema é tu esconder esse sentimento. Daí eu lembro quando, na hora que nós largamos ele, eu disse pra ele, cara, vai te resolver com teu pai, que daqui a pouco chegou a hora dele ir, tu vai ficar com isso no teu coração, né? E eu lembro que ele disse, é verdade, obrigado. Não sei como é que ficou depois da vida dele, mas é muito forte isso. Então tem muitas pessoas que vão ministrar a palavra de Deus e não vivem nada daquilo e também não confessam isso, né? E é uma das coisas que eu tenho muito cuidado de dizer, como eu falo com as mulheres. Ser mulher é bem complicado, assim, nós mulheres, eu sempre digo, é muito difícil. Muito difícil, assim, na personalidade da mulher é muito difícil. Nós mulheres somos assim, tá aqui o marido, nós sabemos que ele é sacerdote, que a gente tem que andar na mesma missão e tal, mas se o Pedro deixar, eu tomo conta. Se ele abrir, guarda, Abriu a brecha. abrir a brecha, é que nem o inimigo. Sim. Se coloca. Então, se eu quero, Pedro, tu tem que fazer isso. Então, a vida inteira, durante anos a gente foi assim, né? Hoje a gente também velho, né? Sim. A gente, que ele falou, né? Tu vai aprendendo com a vida. Antes, o Pedro não faz o papel dele, eu vou fazer. Porque eu sou mais avolotada, eu quero fazer, eu quero as coisas prontas, e ele já é mais calmo, mais na dele, que pra mim se chama mais dormento, mas é o tempo dele. E, Tem que pensar bem e quando eu e entendi, calcular. quando tu entende que não é a minha verdade, nem a verdade dele, é o que nós dois temos que fazer junto, as coisas foram mais fácil. Mas a personalidade da mulher é muito louca, porque a gente tem uma vontade de mandar que é louca, né? De tomar conta da situação. Então a gente tem que ir cuidando, a gente tem que moderar. Então, quando eu falo com as mulheres, quando que a gente vai ensinar, que a gente vai falar sobre a Bíblia, tem coisa que eu digo, ó, isso aqui eu venci. Isso aqui, minha vida era assim, assim, assim. Agora, tem coisa que eu digo, isso aqui eu tô no caminho, tá uma batalha. Tem coisa que eu digo, isso aqui é uma luta ruim. Essa coisa que eu até tento. Tem dias que passa isso aqui, mas quando eu vejo, cair naquele lugar de novo. Então, a gente é muito abertas, assim, de poder falar como é bom tu viver nesse ambiente de liberdade. De tu poder ser livre e dizer assim, ó, irmãos, a Bíblia está ensinando isso e eu tenho guerras. Porque eu sei que eu tenho que ser uma boa mulher nessa forma, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô caindo nesse lugar, né? Então, é esse ambiente de verdade que a gente vive. Eu tô ministrando, mas o que eu tô lutando, eu também falo que eu tô lutando, né? Então, é louco. O perdão é forte, É muito forte. muito forte, mas ele também deixa pessoas doentes, e doente de alma, de espírito, saúde mesmo, doente. Existe pessoas, tem médicos que falam sobre o câncer, né? Que muitas pessoas vivem esse problema por falta de perdão. É. Porque na real é um veneno que tu toma contra ti mesmo, né? Exato. Tu acha que, vou perdoar pra fazer. Não vou perdoar pra deixar aquela Ah, pessoa sofrer. sofrer ali, mas na real quem tá sofrendo mesmo é Sim, se envenenando é a própria pessoa, né? Depois do perdão, Ini- iniquidade. A iniquidade é. Essa aí a gente vai agora mais 1h30 de A podcast aqui falando. tentar resumir o máximo da iniquidade, né? Me ajudem, mas a iniquidade, então, é um pecado geracional, né? Ela é um pecado
aquele pecado que vem de geração em geração, o pai se prostituía, né? O filho se prostituía, assim vai indo. O pai é um alcoólatra, o filho é um alcoólatra. Se diz separação na família, os pais separaram, os filhos são separados. Às vezes até pula, né? Então nós sabemos que a Bíblia diz que Deus ele visita a iniquidade dos seus filhos, né? A iniquidade dos pais nos filhos, até a 10ª geração. A Bíblia está dizendo. Às vezes as pessoas dizem, estou vivendo uma luta, não sei o quê, o diabo se levantou. Não, não é diabo, é Deus. Ele está visitando. A Bíblia diz, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então, o que o meu pai fez, quando eu abro brecha, vem na minha vida. É, cara. Às vezes pode até pular de mim, mas vai pegar no meu filho, assim vai indo, né? Porque não começou em mim. A vida não começa em nós. Nós temos uma história. Pai, mãe, vovó, avô, bisavô. Nós temos uma história. Então, a Bíblia fala sobre isso, sobre 10 gerações. Está falando sobre 10 gerações porque, humanamente, para mapear isso é mais fácil, né? Então, está falando isso. Mas também ele diz que ele abençoa até milésima geração daqueles que crê em Cristo nele. Então, nós. E às vezes as pessoas usam um pretexto, né? Tipo, olha só como Deus é um Deus mau, né? Tá É, amaldiçoando, mas olha como Deus é um Deus abençoador, né? abençoador, né? Então aí que tá. Então tu pode estar vivendo uma situação hoje que tu não entende o porquê. Pô, mas por que que eu sou dessa forma? Se eu olho para minha mãe não é assim. Eu olho para meu pai não é assim. Por que eu sou assim? É uma visitação que vem. Então quando a gente fala de maldição geracional, quando entra a situação da macumbaria na família, né? Tem pessoas que hoje têm problemas emocionais porque lá atrás uma avó, uma bisavó foi de centro de Umbanda, né? Esse espírito está na família. Sim. Hoje tem pessoas que vivem com lutas financeiras, que é por causa que lá atrás alguém levantou na vida uma situação de gastar dinheiro com promiscuidade, com idolatrias, com coisas, e tá passando isso, é prostituição. Então, a idolatria, a iniquidade é como se fosse, tu vai levar tudo o que tem. Por exemplo, que nós falamos, se meu pai era um cara que tinha recebeu do meu avô uma baita empresa e ganhou muito dinheiro, eu tô aqui sem fazer nada e eu vou ganhar essa empresa para mim, sem ter trabalhado. Vou ganhar ela e vou usufruir do dinheiro Vai dela. receber dinheiro. Só de herança e vou ficar riquíssima sem trabalhar, sem ter trabalhado. Porque quem trabalhou foi o vô, depois o pai trabalhou, agora acabou para mim, né? Agora, se meu avô faz ela e meu pai quebra ela, eu fico pobre. Ah, entendeu? Os erros ali caem sobre mim. Eu podia ser uma pessoa rica, mas cai sobre mim. Então é isso que é a iniquidade, né? E a iniquidade é mais ou menos que nem a gente diz, quando tu passa o pecado, né? Tu passa numa lombada eletrônica, tu passa mais rápido que o permitido, vem a multa depois, né? Ela chega na tua casa. E é assim. Por mais que tu aconteceu uma situação, tu pensa, mas ninguém sabe, ninguém viu, é uma situação familiar, ficou aqui. Uma hora a multa chega. Ela chega. O pecado ele vem e aparece. Não adianta a pessoa tentar esconder, não adianta tentar tapar. Um dia vem à tona. Porque pode até parecer besteira para alguns, né? Mas eu olhando assim uma realidade próxima de mim, eu vejo exatamente isso. O bisavô era alcoólatra, o vô era alcoólatra, o pai depois se tornou alcoólatra. Então, pode parecer besteira assim, mas é exatamente isso, é um Exatamente ciclo, isso. né? Vai pulando. Aí tu vê quando não casa, não há casamento, não há aliança de casamento. Então a avó não casou, só se juntou. Daí a filha foi lá, a mãe, no caso, foi lá e se juntou, daí a filha vai lá e se junta. Então, tudo mães solteiras, né? É tudo isso, tu E vai até de vendo. relacionamentos, né? Porque a gente olha assim, por exemplo, vai ver ali aquela pessoa, né, que tá lá sofrendo com o marido, apanhando, sendo traído, não sei o quê. Daí tu vai olhar pra família. A mãe Mas também. isso, A isso, avó daquela pessoa Também. também isso. vivia isso. Viver isso é muito geracional. Então, a gente traz as consequências, né? A gente tem que sempre pensar assim, ó, a culpa não é nossa. A culpa não é minha por carregar consequências de iniquidades dos meus familiares, mas as consequências eu vou. Quem vai arcar com esse problema vai ser eles, né? A mesma coisa eu. As minhas iniquidades que eu gerei e causou para os meus filhos, quem vai pagar sou eu. Eu estou em vida, eu tô resolvendo isso ali, né? Mas vai chegar o dia. Agora, as consequências vão para os É meus que as filhos. consequências respingam, né? Espinho. Então, às vezes as pessoas dizem, pô, mas hoje por que que eu tenho esse problema? Se eu olho para a vida da minha mãe, do meu pai e minha mãe não tem esse problema, por que que eu tenho?
entendeu? Daí elas vão fazer um mapeamento. Elas vão e conversam com a mãe, conversam com o pai, conversam com o vô, conversam com a avó, um almoço de família, uma conversa que eles começam a descobrir, né? A avó era envolvida nisso, o vô era envolvido naquilo, e assim vai indo. Tu chegou a falar ali sobre a tua avó? Não. Não? É, o Pedro falou de que ele tem mania, tinha mania, né? Então, de sair caminhando. Brigava e O sair caminhando. Forrest Gump. O Forrest Gump. Daí a gente, às vezes eu ia discutir, eles desciam do carro, só ia, a pessoa fora. E Mas tu nesse. largava o carro assim e Não, E andando. a pé. E eu, e daí, sabe? Daí eu sabia dos celulares, mas do carro eu não Não, sabia. saía, fora, fora. E daí ele, um dia na escola, foi indo, Deus revelou pra ele, daí aquela conversa de irmão, de pai, tu conversou com teu pai, eu acho, né? Sim. O pai e a avó dele, a bisavó, Minha avó. a avó Aí, dele, pá. a mãe, ela era uma mulher que tinha. Largava a Pessoal, carroça e ia não, andando de a pé. ela sumia pro mato e ficava dias, Às vezes ficava uma semana uma semana no com o meio, pai. Sério? sumida, Ah. do nada. Tu viu que Mas como é que sempre sobrevivia tem. uma semana lá? Tu viu Que que, doideira. tu viu que Naquele loucura? É, naquele tempo. Tu viu que Era loucura? Caçava. verdura. É. A loucura que é As pessoas isso. também conheciam as plantas e coisa errada, né? Exato. Podia. A loucura que é isso. Tu olha pra isso daí, cai da família, sabe? Então tu vai ver daí, tu ora tal, E e ali é o tu caso de ter pulado, né? ter Não, pulado. o teu pai era É, mais tu sereno, ter né? pulado. Quando tu olha, eu lembro que a situação financeira, que a gente sempre luta muito, sabe? O Pedro sempre teve um jeito meio, eu e ele com a situação de contas e tal. Eu sempre fui mais, no começo, quando eu casei, eu queria tudo, né? Porque eu tinha tudo, meu pai não me dizia não. Quando eu casei, eu queria tudo. Então, ele queria fazer o que eu, para me agradar, a gente acabou entrando num beco, né? Depois a gente se alinhou a vida, eu aprendi, e como eu tenho um ensinamento de pai e mãe, eu entendi as coisas. O Pedro já era mais assim, não, vamos pagar o que, o resto a gente vai ficar passar com isso. Que nem o pai dele é aquele que tu podia chegar que fosse na hora da casa dele, ele sempre servia a gente, ele nunca se preocupava. Eu lembro que ele dizia assim, tem que ir no mercado, dizia pra ele, ele diz, tem que comprar ovo, não sei, é de comer? Não, lavar roupa, Manuel. Não, se é de comer, a gente compra, sabe? Ele era um cara assim Sim. de coração fora do plumo. Então é uma coisa muito show, assim. E o Pedro tinha essa coisa, mas nós vamos ficar sem dinheiro e tal. E a gente, durante muitos anos, viveu isso. Até que ele entendeu que isso vinha de algo direcional, tudo. E como foi para mudar isso? No começo ele teve que entregar para mim. Ele é o sacerdote, ele que cuida do trabalho, ele paga as contas. Mas no começo ele teve que entregar para mim, ó. Tu me fala quanto é que tem que pagar, só nossas contas são essas. Às vezes ele dizia, mas não tem como deixar. Não, não tem. Mas nós vamos ficar sem dinheiro. Essa aqui Vamos, não dá. vamos ficar sem dinheiro. Ele me entregava e eu pagar. Hoje ele paga as contas. Hoje eu não vejo, porque isso Sim. foi, entendeu? Então é uma coisa que tudo isso é iniquidade. É essa situação que vem de família. Eu sempre digo, nós somos um papel em branco e alguém vai nos escrevendo. E muitos de nós as escritas são erradas, né? A má criação, a má formação, de todas as formas, né? E nós vamos pagando por isso. Isso vai indo de família em família. Então nós temos que parar. Ó, iniquidade familiar vem até aqui. Em Cortar mim. a raiz. Cortamos. Nós vamos acabar com essa raiz, porque agora nós vamos tratar ela. Vamos tratar ela porque os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, minha geração não vai pagar por isso. Né? E agora? Agora a gente falou de iniquidade, agora, É, né? Agora é a bastardia. bastardia. Não quer falar um pouco? Não. Não, pode. Só eu vou É. falar, mas me ajuda. A bastardia é uma coisa muito louca. A Bíblia fala muito sobre isso, né? A Bíblia fala sobre Sempre eu que bastante. falo mais, né? É. Daí você fica zoando em mim, agora fala. Eu não fico zoando, a produção aqui atrás fica zoando. A Bíblia fala que bastardo não entrará na congregação, né, dos santos. É uma coisa muito louca, né? É muito forte. Muito forte isso. E quando a gente fala de bastardo, a gente pensa logo numa traição, né? Uhum. É, como que se tu tivesse, hoje tu casado, tu traísse a Lívia e tivesse um filho fora, isso é bastardo. E a bastardia é uma criança que nasce fora da aliança, Que é gerado. né? Gerada fora da aliança de casamento. Então, nós acreditamos e sabemos que Deus preza pela aliança de casamento. Que hoje, infelizmente, o povo faz o quê? Eles se juntam. Se junta. Para que casar? E essa é a importância, a aliança, né? Então, a gente explica muito na aula sobre isso, qual é que é, né? Essa importância de aliança. Nós temos uma aliança com pai e mãe, e nós
quebramos ela quando nós casamos. E quando nós não casamos dentro da aliança que Deus quer, nós estamos em altares demoníacos. Então nós sabemos disso. Nosso sangue é derramado nesse lugar. Então é uma coisa muito complexa, que é ruim falar sobre isso sem dar uma boa explicação. Então muitas pessoas saem de casa e vão morar com alguém, Não é? né? E dali elas geram filhos. E não tem uma aliança, é bastardo, né? E dessa situação da bastardia tem muita situação. O bastardo, como ele é rejeitado, porque ele não veio dentro de uma aliança, né? Ele sofre por essa rejeição. Então, a bastardia é gerada por rejeição, né? Então, o bastardo, ele tem o que leva o bastardo, uma pessoa bastarda, é o orgulho. O orgulho protege ele. Ele é bom em tudo, né? Ou ele é uma pessoa depressiva, um ponto que ninguém me ama, ninguém me Sim. quer, porque eu fui Daquele rejeitado. espaço da rejeição. Ou o orgulho protege ele. Então, eu sou bom em tudo. O que eu faço é melhor do que tu. O que eu digo é melhor do que os outros. Eu faço isso, né? E a Bíblia também diz que há algo pior que as trevas, que é o orgulho. É. E é isso que protege. Todo ser humano tem um pingo de orgulho, né? Sim. Nós temos. Mas o bastardo é claro, mas é claríssimo dentro do relacionamento. Às vezes tu vê assim, ó, um pai e uma mãe que tem um filho bastardo e depois esse filho eles casaram e geraram um filho não bastardo. A diferença é gritante, né? Então a gente aprende ali como fazer, como trazer essa criança, esse adulto. Quando tu descobre que tu é bastardo, sendo um adulto hoje, não, às vezes as pessoas descobrem, mas eu sou bastardo, meus pais e minha mãe não eram casados, mas viviam juntos. O que que eu faço? Tem pessoas que os pais nem estão mais vivos, né? Então, nessa hora, se estão vivos, é perdoar os pais, é falar para eles, é pedir perdão, perdoá-los e, e acertar a vida. Se não é diante de Deus, não tem mais os pais, pedir perdão. Se você casou depois que teve os filhos, é trazer os filhos para dentro dessa aliança, né? Fechar a aliança de casamento, casar certinho e trazer os filhos para essa aliança, confessar para os filhos. E se tem estendimento e não casou ainda, case logo. Case, né? case. Por isso que eu digo, não é ensinado, mas a importância que tem o casamento é muito grande dentro de uma família. E é É tão isso. importante que Jesus ele vai usar, né, esse exemplo de Cristo e a noiva, né? Sim. Para tu ver a importância do casamento assim para Deus, ele usa, né, isso assim, tipo, ó, vai ter um momento aqui que o noivo ele vem buscar a noiva e usa essa associação. É, é muito louco, é muito importante. Vamos lá. A gente falou bastante, agora é sexualidade. A sexualidade, então, como Esse é o mais tabu de todos, Mas né? tá bom. A sexualidade, ela começa, então, como nós falamos antes, no começo da nossa vida, começa já na criação mãe e filho, né? A mãe que traz essa sexualidade para o filho, aquele amor, carinho fraterno, a segurança de colocar tu tá aqui, tu tá seguro, eu te amo, a amamentação, ela começa desde esse momento ali de proteção, uma boa criação, pai e mãe juntos, aquela criação formada, uma criança que tem amor, tem carinho, tem cuidado, ela já vai começando dessa forma. Isso flui mais fácil para essa criança sair protegida. Sim. Se a criança já nasce num ambiente que não tem isso, até Conturbado. tem mãe, mas a mãe não dá amor, não dá carinho, rejeita. Ou não é criado por mãe. Às vezes pensa, não, mas eu fui criado pela avó e a minha avó me deu um amor, ela é minha mãe, mas ela não é tua mãe de verdade. E só uma mãe pode dar, né? Se a criança foi abandonada, se a criança passou por abuso, se a criança passou por isso, então já está tudo distorcido. Esse é um nível de pessoas que hoje a sexualidade ela não é forjada, então muitas pessoas ou elas entram no homossexualismo, né? Ou elas entram na rejeição de não querer mais ninguém para a vida delas, né? Eu fui tratada mal, então eu tenho dificuldade por causa disso, ou elas se entregam pro primeiro que tá dentro. Porque elas são tão carentes de Ou entra até carinho. na prostituição, né? Exatamente. Eu sou tão carente de carinho que chegou qualquer um para mim, eu te amo, eu me atiro. Sim. E eu entrego a minha vida e essa pessoa me domina. Daí entram os abusos, né? Então essa é a sexualidade, né? A gente fala muito que a sexualidade ela foi distorcida
né? Hoje o sexo ele tá impregnado muito nas pessoas de uma forma muito louca, porque a pornografia, por exemplo, ela tá aqui. Se eu colocar agora no meu celular sexo, vai aparecer muitas Sim. coisas. Muito fácil Antigamente, acesso. muito fácil. Antigamente, os homens, as mulheres também, acredito que olhavam, tinha que ir lá numa banca comprar uma revista, vinha escondida embaixo do braço, esconder, né? Hoje não, hoje está aqui, o acesso está muito próximo, então é mais fácil para isso acontecer. Na verdade, o mundo, as pessoas, a TV, ela coloca isso Uhum. como se tu é homem, tu tem que fazer Sim. isso, se tu é mulher, é isso aí, né? A Então eles própria publicidade, as novelas influenciam isso, né? influenciam. A sexualidade fala do corpo da mulher, então ele coloca o corpo da mulher como se fosse um troféu. Por isso que hoje tem muita luta entre mulheres, as mulheres não se aceitam mais do jeito que são. Nós não nos aceitamos porque agora eu não sou o padrão do que o Sim. mundo está dizendo. Então eu falo na escola sobre uma aula que eu tive que para fazer propaganda para uma linha de fazer roupas, tinha um outdoor, né? Outdoor. Uma mulher nua e a linha Em volta. enrolada nela. Por quê? Porque eu preciso fazer propaganda, então o que que eu vou colocar para chamar atenção é isso, né? Quando a gente olha uma placa de um sapato, um sapato para uma mulher, de vez de aparecer o pé da mulher, tá aparecendo o corpo da mulher e ela seminua. Tudo isso para chamar atenção para a mulher olhar e pensar, pô, aquilo ali é a visão de mulher, aquilo ali é o que é o padrão, e eu tenho que ficar dessa forma. Então as mulheres ficam doentes, elas têm que, né? Eu preciso emagrecer, eu preciso fazer uma cirurgia, eu preciso trocar isso, eu preciso trocar aquilo, né? E o homem é pelo que ele vê. Então ele olha o mulherão daquele lá, né? Que muitas vezes é desenhado pelo computador, né? E acha que, então, bom, vou comprar aquele sapato para minha mulher, vou comprar aquela roupa para minha mulher, e que minha mulher vai ficar daquela forma, né? Então é essa, a sexualidade está sendo, ela está sendo Distorcida. distorcida, entendeu? Então, o que antes era errado não podia, passo que nem diz o Cláudio Duarte, né? Passou a ser tolerado, agora tá ali, e Tá daqui a ali. pouco nós vamos fazer errado. Deliberado agora. É. Então tá totalmente distorcido. Se Distorcido eu não daquilo me que é. engano, eu escutei. Eu não sei se não foi tu que falou, eu não lembro quem falou. Mas eu escutei em algum lugar. Que nessa guerra com a Ucrânia, tem alguns soldados, se eu não me engano, coreanos que foram ali pra ajudar. Não sei se coreano, japonês. Alguns soldados asiáticos foram lá ajudar na guerra. E até então eles não tinham acesso deliberado, porque no país deles ali acesso restrito, tipo, o governo Sim. controla toda a comunicação, toda a internet. E foi apresentado para esses soldados a pornografia. Hum. Os caras ficavam ali, o tempo todo era só aquilo ali, porque para eles, né, não podia ver, nunca viram aquilo ali, foi uma novidade para Sim, eles, novidade. diz que ficaram E presos naquilo ali. ganharam eles, né? O que que nós fizemos hoje? O que que nós fizemos com os filhos hoje? A gente dá um telefone bom, e que nós fizemos, ó, pega teu telefone, vai brincar, vai fazer das coisas, né? E o diabo, ele sabe como lidar com isso. E daí nossos filhos estão na rede social e tá muito certo ali, então tá aparecendo, né? Tá aparecendo mil coisas, eles clicam ali e ali vai fluindo cada vez mais, vai entrando cada vez mais as coisas. Então, o sexo, ele tá sendo falado, uma pergunta que eu faço na escola é: quando você ouviu falar de sexo, quem te ensinou? Foi em casa ou não? E 100% das aulas, sempre, ninguém ouviu em casa sobre sexo, porque as pessoas não falam. Não. Não falam, os pais não ensinam, têm vergonha de falar sobre sexo, igreja não fala sobre isso. Se um filho de um crente vir perguntar para o pai e para a mãe numa certa idade o que é sexo, eles sumam, né? Eles escondem isso dos filhos achando e acreditando que eles não vão saber. Né? Então, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que, quando ela era jovem, cresceu na igreja com pais que eram líderes de igreja, e quando ela fica menstruada pela primeira vez, ela acha que tá morrendo. Por quê? Porque não foi ensinado isso, não foi dito isso, Não. porque eu não posso falar para minha filha isso, né? Então, tudo é ensinado, tudo tem que ser falado. Nós temos que falar o que é correto com os nossos filhos e mostrar para eles, né? É o que eu sempre falei para os meus filhos, ó, isso aqui, eu sempre dizia para Eduardo, se tu não sentir vontades, daí tu tem um problema. Sim. Tu tem um problema. Se tu olhar pra uma mulher e sentir vontade de fazer alguma coisa, se tu sentir. Tu Sentir tem que atração. tratar, cara, porque daí tu tá louco. Porque não, tu tem um problema. Agora, tu tem que saber tratar a tua mente pra lidar com isso. Pra saber que tem um momento e a hora certa pra isso.
né? Então é tudo isso. Então, quando uma pessoa ela não ouve nada disso, hoje tu vai pro colégio, as crianças têm celular, eles sabem tudo. Eles vê tudo, quer saber às vezes na aula de alguma coisa, tu vai perguntar para Não eles só ver como compartilha como também, né? compartilham um com o outro, eles são os caras, né? Então é muito, muito louco, assim. Eles pegam o sexo, que é algo bom, necessário, importante para um casamento, uma aliança, que Deus fez isso pro E casamento. foi um ordenamento de Deus lá pra, Deus, ó, vão e é, multiplique, a gente procriem, fala de né? Salomão, que ele fala lá sobre a importância, o erotismo, né? De um casamento, de como isso é bom, Sim. isso é importante dentro de um relacionamento que eu quero e o Pedro quer, tudo certo. Fechou todas. Né? O problema começa quando ele quer uma coisa e eu não quero, ou vice-versa. Daí não é comum acordo. Sim. Né? Mas fora disso, nós sabemos que a Bíblia diz que esse corpinho aqui é meu. E aqui é dele. Então eu tenho direito sobre aquilo, ele tem direito, né? Então é isso que nós somos. A Bíblia é clara, ela é nosso manual de vida, tá ali. Mas daí a religiosidade vai apagando isso. Ela vai tirando isso. Não, isso aqui você não precisa saber. Você sabe só isso aqui. Não, e tem outra coisa, né? Todas as vezes que eu, pelo menos, escutei na. Não que eu seja muito velho também, né? Eu ia falar da minha juventude, né? Mas todas as vezes que eu escutei nos grupos de jovens da liderança falar sobre sexualidade, sempre foi trazendo no sentido negativo. Uhum. Uhum. Sempre, nunca foi tipo assim, gente, sexo é bom, Deus aprova, mas dentro do casamento Tem alguma regra. tem a regra. Não é tipo assim, não pode ficar em pecado. Exato. Masturbação é pecado, pornografia é pecado. E ponto final. Sexo é pecado. E aí, tipo assim, a pessoa, né, vai querer, tipo assim. Porque se tu fala pra um jovem que é errado fazer um negócio, Uhum. aí é que dá mais vontade do É que cara dá mais vontade. Desperta uma desperta vontade. mais E eu vontade acho dele. que é isso que tá o jogo, porque daí as pessoas estão ali vivendo aquele namoro, aquela coisa, aquela é bom, aquele negócio. Depois casa, as coisas vão diminuindo. A conquista parece que vai diminuindo. E é uma das coisas que a gente fala muito nos casais. O, o, o casamento, ele tem que ser apimentado, tem que ser falado sobre isso. Sim. Quando tu namora, eu vamos levar no hotel, vamos levar não sei o quê, vamos passear. Depois que tu casa, tu não quer, por que que eu vou gastar? Por que eu vou tirar a mulher dentro de casa? Se eu posso ficar com ela dentro de casa, por que eu vou fazer isso? Né? E por isso que vai tirando, vão se desligando, né? Sim. Vão se separando, e daí entra pro diabo colocar coisas, né? Porque nós somos tentados, o homem é tentado, a mulher é tentada. É ignorante aquele que acha que não. Sim. Tá? Homens bonitos tem um monte pelo mundo, mulheres bonitas tem um monte pelo mundo, e a vida é assim, entendeu? Mas nós temos que saber e administrar isso, então nós temos que estar junto, nós temos que conversar, nós temos que alinhar casamentos, né? Então, dentro de um namoro, aquilo ali é bom, é importante, mas nós temos que saber que o sexo bom é dentro da aliança. É depois, vambora, né? Mas antes disso, nós não podemos mais bem ensinados. E como tu falou, é colocado medo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu já lidei com pessoas que hoje são casadas e têm problema na área sexual por causa disso, Sim. Pois é. tá? Porque sofreram por medo. Porque a sexualidade dessa pessoa não foi forjada. Porque quando essa pessoa era um jovem, quando ela era uma criança, foi brigado com ela quando ela se tocou pela primeira vez, quando viu ela se encostar. Não, não mexe aí, não põe a mão aí, tu não pode, isso é pecado, isso aí Isso é não foi errado. ensinado. Então a pessoa cresce com um problema. E quando ela vai entrar na área sexual dentro do casamento, ela tem. E outra, né? Quando acontece esse tipo de coisa, e se a criança ou o adolescente ele tem uma dúvida ali, tem alguma curiosidade, ele não vai chamar os pais pra conversar. Por quê? Porque o momento que eu tava conhecendo a minha sexualidade, foi criado um trauma em mim. Foi embarrado ali. Então eu sei que com os meus pais eu não posso conversar. E onde é que eu vou procurar ajuda? Nos amigos. É. Tu sabe que ali, voltando na iniquidade, eu lembrei agora que quando aconteceu tudo que aconteceu comigo com o Pedro dentro da religiosidade, que a gente teve aquele problema que o Pedro conta, né, Uhum. do envolvimento que eu tive, ah, quando foram 3 meses, assim, de muita cegueira espiritual na minha vida, assim, que eu não lembrei, aconteceu muitas coisas que eu não, parece que eu não tinha vivido aquilo. Sim. E quando meus olhos se abriram, Deus começou a me mostrar o que tinha acontecido de muitas coisas, e é muito louco isso. E quando eu fui fazer, depois de sair da religiosidade, a gente começou a ser curado e tal, e numa das minhas escolas,
Eu lembro que eu escutava uma coisa que dizia muitas. Eu escutava das pessoas que estavam ao meu redor. A Dana é o seguinte: a Dana tá. Ela chega num lugar, ela chama atenção do jeito dela. Né? Ela chama atenção, ela tá sempre perto das pessoas, ela pode chegar de chinelo de dedo e bermuda, ela vai chamar atenção. Isso era um orgulho pra mim. E eu ouvia minha mãe dizer assim, puxou pelo pai dela. Então, o orgulho era maior pra mim, porque eu amo meu pai foi o melhor homem do mundo pra mim. Então, orgulho, filha do pai, eu era igual ao pai. E quando eu fiz a minha escola, uma das primeiras escolas que eu fiz, isso veio muito louco na minha mente. Porque daí veio como essa raiz de iniquidade que eu trago do pai. E daí eu trago isso e ali, cara, tu não tem que chamar atenção de ninguém, tu tem que chamar atenção de uma pessoa só. As outras pessoas não têm que se enxergar, te enxergar. Tu tá errando o caminho. Então eu entendi que é esse lugar que eu caio. É nesse lugar que eu não posso ir. Então, sem Jesus, a Jordana vai sempre querer no lugar de desaparecer. Eu vou querer sempre que alguns outros homens olhem pra mim de uma forma. Entendeu? Que talvez. Ah, o Pedro não tá me olhando? Ah, beleza, outra pessoa vai melhorar. E eu vou achar outras pessoas que vão melhorar. Vou achar, porque o diabo sabe disso, entendeu? Então, o que que a gente faz quando a gente começa a se tratar? Não é que a gente esquece. Não é que agora sumiu da minha vida a vontade de fazer isso. Sumiu, passou a vontade, É, acabou. não, ela tá sobre a minha Como vida. se fosse, né? Ela tá sobre a minha vida. Só que o que eu faço? Eu lido com ela. Quando as coisas começam a cair, e aí, cara? Tu tá começando a me largar. Então começa. Porque quando começa a apertar ali, É, tu precisa essa, confessar e falar. essa noite eu tive um sonho. Esse sonho foi assim, assim, assim. Essa noite agora, hoje eu tava pensando em tal coisa. Hoje me veio uma vontade de achar alguém que olhasse pra mim e dissesse, tu tá linda hoje. Tudo eu falo pra ele. É bom pra ele ouvir isso? Fala, é bom? Não. Não é bom. Entendeu? É bom pra mim falar. Tu acha que eu tenho orgulho de dizer que isso é ruim? De olhar pros meus filhos, dizer, Eduardo e Júlia, tá ali a iniquidade, vocês tratem isso pra vocês não fazer o que a tua mãe fez, porque ele sabe o que eu fiz. Entendeu? Então, tratem isso de vocês. Então, é isso que nós aprendemos nessas aulas. É tratar. É colocar, é sarar, é mexer naquela ferida, limpar ela, é doída, mas tratar isso. Ó, esse aqui é o minha iniquidade familiar, mas ela parou aqui. Eu não abro mais ela. Porque nós temos mania, muitas pessoas têm mania de pegar e rasgar de novo. Rasgar. Não, nós não vamos, nós temos que tratar esse lugar. Porque as pessoas também associam essa questão da sexualidade à identidade, né? Tipo, eu sou formado por aquilo que me atrai, né? Sou formado, a minha identidade é formada por aquilo que me atrai. Mas na real, para nós cristãos, nossa identidade é formada naquilo que Jesus diz que nós somos. Tudo bem. Então, por isso que vai ter muitas pessoas que no meio cristão vão ter ali atrações homossexuais, mas vão viver o celibato, né? Exatamente, é isso que nós temos que tratar. É muito louco. É essa vida que nós temos que entender, que nós temos que tratar isso. Sabe o que acontece dentro da religiosidade? Tu vê uma pessoa, tu pega um homem que tinha problema com mulher, que traía as mulheres que ele tinha, e daí agora ele foi pra igreja. Chegou na igreja, eles mudaram a roupa dele, a identidade dele, tal, e agora ele se senta lá em cima, no altar, ele agora é um pastor, ele é um presbítero, e tal coisa, e agora ele prega, e ele grita, ele faz o reteté, e ele vive, e ele mudou a forma dele falar, dele caminhar, ele anda, ele tem uma postura agora. Daí ele anda durante algum tempo assim. Daqui a pouco, do nada, um dia acontece uma coisa e ele cai no pecado. Até então, dentro da religiosidade, quando cai no pecado, eles vão protegendo. Quando Espalhou, já não espalhou, teve como se. agora chutaram para fora da congregação, agora saiu do corpo. Porque eles disciplinam e tiram do corpo, né? Aquela loucura. Agora que essa pessoa volta lá pro mundo. E dele volta a mil. Ele volta pra festa, ele volta pra zoeira, ele volta pra bebedeira, ele volta a fazer tudo aquilo. Mas esses 10 anos que ele viveu ali com Jesus, entendeu? Então existe uma diferença. O que acontece? Tu pode ver com Jesus 10, 20, 30 anos, 40 anos. Tu pode estar ali. Se tu não tiver intimidade com ele, tu sempre vai voltar para aquele lugar. Daí eles caem em cima dessas pessoas que caem no pecado. E tem pessoas que eles arrumam como desculpa. Agora deu problema na igreja, eles brigaram comigo, agora eu vou poder fazer, porque agora eu não tô mais na igreja. Sim. Agora eu vou lá fazer, porque agora eu posso beber, agora eu posso encher a cara, eu posso me prostituir, eu posso porque eu já não tô mais na igreja. Entendeu? De repente, com o tempo, tudo volta e eu volto pra lá. Daí eu vou lá e ganho meu cargo de volta. Entendeu? Então, existem muitas pessoas inteligentes,
que conhece a Bíblia de trás para frente para trás, que prega muito bonito, mas não tem intimidade. E o que nos aproxima, o que nos faz a gente viver o que é correto, e estar um pouquinho mais próximo de Deus, ou parecidos com Deus, é a intimidade. Exatamente. Então, de sexualidade, a gente vai pra abuso. Abuso. E Abuso. dependendo do abuso, também tá relacionado à sexualidade. Sim, abuso. Abuso, então, é abuso físico, espiritual, emocional. Né? Como eu falei antes, tem mulheres que relatam para mim que o abuso emocional que elas viveram Sim. foi muito pior do que o abuso físico. Né? O abuso, ele sempre começa com palavras, primeiro, né? A gente vê muitas mulheres que viveram isso. Tem homens também, é mais difícil, mas existe mais mulheres que sofreram isso, pessoas que foram violentadas sexualmente quando crianças e vivem esse abusador com elas até hoje. Tem pessoas que perdoam porque normalmente o abusador é alguém próximo. É irmão, é pai, é o tio, Amigo próximo. amigo próximo, o tio do barzinho do lado, pessoas que, ai, vai lá, a mãe vai lá na tenda, vai lá no mercadinho comprar tal coisa. Eram abusadas e quando chegavam em casa e queriam contar, não podiam contar, ou quando contavam, xingadas. Foi tu que se apareceu. Uma criança nunca vai se insinuar com um homem, nunca, isso é uma mentira, né? Foi tu Então, que não tava vestido foi tu que decentemente. não estava vestida. Dentro de igrejas, muitos abusos, tá? Muitos abusos acontecem. Pessoas que hoje estão no mundo vivendo a homossexualidade porque foram abusadas dentro de igreja. Então, são coisas muito loucas que vivem. O abuso também dentro da igreja, que é esse abuso da identidade. Sim. A te abusar, te tirar o que tu tem. Te dizer, eu coloco a bênção ou eu retiro a bênção. Eu tô sobre você. Eu sou tua mãe espiritual, Sim. tá? Sou pai É o abuso espiritual. espiritual, Isso é o né? abuso espiritual, tá? O abuso que vai da mente. Então, dentro do relacionamento, existe abuso de pai e mãe, tá? Eu tenho o meu papel como mãe, eu preciso cumprir ele e eu não posso abusar os meus filhos. Então, tem crianças que cresceram dentro de casas que tinham pai e mãe, mas eram pai e mães ausentes, né? Então, Certo. a mãe quer comer, vai fazer. Vai isso, vai fazer aquele outro. Crianças que vê pai e mãe fazendo sexo dentro do quarto. A gente aprende que os primeiros abusadores dos filhos são os pais, quando colocam os filhos a dormir no mesmo quarto e fazem sexo quando eles acham que os filhos estão dormindo, mas os filhos estão Vendo ali tudo, né? vendo tudo, ouvindo tudo, porque o sexo tem cheiro. Tá? Então, tem pessoas hoje que foram abusadas 30 anos atrás que sente o cheiro do seu abusador até hoje. Tá? Então, é muitas coisas que o abuso vem. Abuso emocional de pai e mãe dizer eu quero uma caneta. Se a caneta não aparecer aqui, eles eram Tem 3 espancados. segundos pra aparecer 3 a caneta segundos. aqui. Se a pessoa consumiu, eu larguei meu celular. Agora, cadê meu celular? Porque todo mundo mexe no meu celular. Porque as pessoas vivem com medo, elas nunca sabem como o abusador vai chegar em casa. Ele sai de casa dizendo tchau, meus filhos estão indo trabalhar, então beijo, voltam, né? Totalmente transformado, Totalmente né? transformado. Dentro de igrejas, os filhos olham os pais lá pregando, lindo e maravilhosos, falando com amor com as pessoas chegando em casa, surrando Lenhando, seus assim. filhos, leando seus filhos. Então, tem pessoas hoje que não querem saber de igrejas, porque até os 18 anos viveram com pai e com mãe, foram espancados, violentados, sofreram dentro da religiosidade. A religiosidade ela é um câncer tão ruim que ela é muito mais difícil tirar uma pessoa da religiosidade do que do mundo. Porque o que acontece? Se elas aprendem ali que se elas sair daquele ambiente de abuso, elas estão erradas, elas vão morrer lá fora. Tipo assim, ó, tu pode ir pro mundo, aprontar o que for, mas tu não pode ir para outro lugar, uma outra igreja. Então elas vivem isso, então elas preferem estar no. Então Totalmente controverso. tem pessoas que chegam para nós e eu quero ir na igreja, só tô lá, fica à vontade. Elas vão, elas amam aquele lugar, mas elas não conseguem, Não porque consegue. Deus o livre que um antigo líder descobriu que ela tá ali. Né? Então ela Tem que ir prefere escondido, né? postar todos os dias enchendo a cara num bar, numa festa, numa zoeira, do que ir dentro de uma igreja. É muito louco o abuso, né? Não, e esse abuso espiritual, muitas vezes, né? Se não a grande maioria das vezes, principalmente quando envolve a liderança, né? Pastoreio masculino com mulheres, esse abuso espiritual acaba levando ao abuso sexual, de fato, né? Levando É os escândalos que a gente vê aí. O cara é tão controlador daquela membra.
Daqui a pouco o cara tá ali, daqui a pouco o cara chama mesmo pro escritório. Não, Não, tu tem que fazer isso comigo pra Deus te abençoar, não, É. não tem. né? Pra Deus te livrar. Eu lembro que esses dias apareceu lá pra mim um pastor que tava tentando convencer uma jovem a ir pra casa dele. Acho que a gente viu isso, né? Sim. E o cara manda, não, sim, ó. Porque teu pai vai morrer, vai acontecer alguma coisa com teu pai. É, Então o que tu vai fazer? Tu vai vir aqui na minha casa, eu vou tirar a tua virgindade. E daí essa maldição ela não vai mais ir pro teu pai. olha só. Daí o que que essa menina fez? Ela mostrou pra avó. O que que esse pastor É. fazia? E o pastor dando todo, não, daí tu vai dizer que tu vai vir aqui na minha casa, mas tu vai falar que vai ir numa irmã orar, numa É, amiguinha orar, não sei o quê. Então, tipo, é, veja o Olha, nível, né, do é triste negócio. porque hoje tu tem que cuidar, porque a gente sempre a Bíblia fala sobre ensinar os seus filhos no caminho, né? Cara. Então, no caminho é ir com os seus filhos, não é? É mandar eles. Então, hoje a gente tem que ter um maior cuidado com isso. Tu não pode largar teus filhos na mão de qualquer pessoa, né? Tu tem que ter cuidado na igreja. Eu e o Pedro sempre foi assim. O Pedro foi um cara que ele nunca conversou com uma mulher sozinho. Ele nunca colocou uma mulher dentro do carro sozinho. A gente sempre teve cuidado com isso. Se hoje eu sinto que eu tenho algo para falar para alguém, para um homem, eu sempre chamo o Pedro, a gente junto senta e conversa. Vice-versa, ele também. Sim. Se o Pedro vai orar por uma mulher, ele me leva junto com ele. A gente tem que ter um cuidado, porque nós estamos lidando com esse tipo de coisa, então a gente tem que saber. Então, o abuso, ele vem muito dessa situação de pessoas que vivem isso dentro de igrejas, do seu serviço, dentro de casa. É uma situação muito complicada e ele traz traumas. Ele traz feridas, ele traz. Engasgar. Profundas na vida de pessoas. Tem pessoas hoje que não conseguem viver uma vida sexual falando com seus maridos por causa de abuso. O abuso traz consequências na alma, né? Pessoas algum tipo de doenças no corpo. Porque tudo que não é medicado, tudo que o médico não resolve, que tu vai no médico e aquilo não passa, né? A gente fala muito sobre a enxaqueca. A enxaqueca é uma coisa muito que vem do abuso, uma pessoa que sofre com esse tipo de. Se não é tratável, porque a mulher, principalmente, tem seus problemas hormonais, tudo, então. Mas se ela não é tratável, se aquilo continua, é espiritual. E isso tudo tem que ser de uma cura. Tem pessoas que perdoam os seus abusadores, mas não perdoam os pais que deixaram isso acontecer, né? Então, a gente ainda falei agora, nós conversamos na última aula, a gente falou sobre isso, e eu disse, a gente sempre teve muito cuidado de nunca colocar os nossos filhos sentados no colo de outros homens. Ah, entra dentro do carro. Crente faz muito isso, Sim. né? Enche os carros, daí, Bota ai, 10 pessoas segura dentro do meu carro, filho aí no 3 colo, no irmão. porta-malas, 5 Segura meu filho no aí no banco de colo, trás. irmão. Sentava o filho no colo. Sabe? É abuso. É. É abuso. Então, nós temos que cuidar o que nós fizemos. Um leque. Nós olhamos na TV, o homem abusou de uma criança. Nós queremos matar esse homem. Nós ficamos abordados. E nós estamos abusando dos nossos dentro da nossa casa. Com mais problemas mais sérios. Mas nós achamos que o abuso físico, o sexual é o mais forte. Não. Existem outros que são mais fortes. E aí tem aquele negócio, né? Às vezes as pessoas acabam se distraindo tanto, pensando assim, não, isso não acontece aqui, né? É. Não vai acontecer comigo, então eu não preciso ter toda essa cautela, É. esse Não, é pensamento, porque né? Jesus É, vai estar aqui, é que nem aqueles buscantes que botam o carro, tem 5 lugares, põe 10 pessoas dentro e diz, nós estamos me levando para a obra. Jesus vai abençoar. Eu estou errado. Jesus não está nesse ambiente se eu estou errado, né? eu lembrei a história do ovo aqui, da Boa. caixa do ovo. Então, por exemplo, como tu falou ali do pastor abusador, existe muitos, tá dando estouro aí por redor, a TV tá mostrando, de homens que têm amantes, pastores, né, que têm amantes e tal. O que acontece? Esse homem não foi tratado. Esse homem tem uma raiz de iniquidade. Só que o que acontece? Tu veio para a igreja, tu colocou uma roupa, tu é um cara que fala bem, tu é eloquente, tu faz uma função, tu puxa pro povo, te coloco, não é tratado a tua vida, não é falado de onde tu vem, como é que é a tua história, qual é o teu problema, qual é o teu pecado. Ah, Deus, o livro não tem pecado. Todos nós temos. Todos nós lidamos com isso. Sim. Entendeu? Só que nós temos que tratar isso. Então, esses homens vivem isso durante o tempo, eles são santarrão. Só que chega uma hora que começa a cutucar. Daí eles estão ali, aquela irmã tá bonita, aquela irmã tá ali, e o diabo vai tentando eles, o diabo vai incomodando eles, até que eles vão fazendo o quê? Eles vão cair nesse lugar. Eles vão lá e caem naquele lugar. E é triste.
essa situação, porque eles não são tratados, porque a religiosidade não fala de cura. É. Fala assim, ó, vem e acabou, esqueceu, o que ficou lá atrás ficou. E é mentira do E é diabo. aquilo que tu falou antes, né, da questão da cicatrização. Que esses caras fazem, né? A pessoa tá ali, tá passando por isso. Não, esquece, cara. Né? Vamos botar aqui pra baixo o É. tapete isso aí. Segue a tua vida, acabou. Quer que eu E continue não é com as coisas? curado, não Não é é. tratado aquilo ali, né? Não é tratado. Nós nem podemos, na religiosidade não pode falar. Não Tu não pode sentar e dizer, eu posso conversar contigo, eu quero abrir meu coração, eu tô com problema de tal coisa, né? Não. Deus, livre. Não, você não pode. Você é um líder. Você é uma. Não, você não tem Jesus? Você não tem. Entendeu? Sim. São porque Jesus. Claro que Jesus é ele, só com ele que nós podemos. Mas para isso nós temos que ser curados. Não adianta eu tampar. Né? Não adianta eu pegar a minha ferida que tá enorme aqui e largar uma casca em cima e largar. Tá podre. E um dia ela vai infeccionar e vai sair para fora. É essa a nossa vida espiritual. Se nós não ir lá e cavocar aquilo, já por que que eu sou assim? Ah, eu vou lá por causa do meu pai? Pois é, pai, eu amo você, mas eu te perdoo, eu peço perdão em nome de Jesus. Eu quebro isso na minha vida. E eu não vou ser assim. E quando eu tenho vontade de ser assim, eu vou lá e confesso. Eu tô com vontade de fazer isso aqui. Eu É tô com aquele vontade disso. lance, né? Porque a gente é, de fato, a gente é perdoado por Deus. Mas se a gente quer ser curado, a gente precisa confessar. Porque Jesus, através da comunhão com os irmãos, vai trazer a cura Hum. para aquele problema. É, há poucos dias atrás, uma jovem chegou para mim e disse, ela sempre vem falar para mim a situação dela, ela disse, Dana, eu sei que Jesus me perdoa e eu também sei que ele já me perdoa, eu já confessei meu pecado para ele e para ele me arrependi, porque existe todo esse processo, mas mesmo assim eu quero confessar, Beth. Porque eu sei que quando nós confessamos, nós estamos declarando, estamos dizendo pro diabo assim, ó, acabou, cara. Sim. Eu caí nessa situação, mas eu não vou cair mais, porque agora eu tô confessando isso. Tá, isso para mim é a maior prova de amor que nós temos por Cristo. E é isso que a religiosidade nos esconde. Não, eu não posso falar. Não, eu sei Jesus, eu não sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa ruim. Ruim. Sem Jesus as coisas não são legais comigo. Ah, Dana, mas que horror, tu cuida de uma igreja, tu cuida de pessoas. Pois é, porque eu tenho Jesus. Porque ele me alinha todos os dias. Porque eu tenho pessoas do meu lado que de vez em quando olham para dentro do Dana. Tá uma segurada aqui? Vamos por outro caminho. Acho que a hora tá a hora de tu te aquietar, agora tá a hora de tu parar, tá a hora de tu pensar, porque nós somos o corpo. Não é sobre Pedro e Dana que cuidam de uma igreja. É sobre o corpo. Onde nós todos somos filhos, nós todos vamos se Vão se afiando, né? moldando, né? Se Se afiando. afiando. É aquele lance de tu saber confrontar, mas também saber ser confrontado, né? Vai ser confrontado. Exatamente. É. Agora Isso faz com aí. o Pedro. Agora o Pedro falou um monte. Agora é. Aqui Não, nessas pode, últimas Ele, uma hora aqui, pode ele continuar tá, aí com o ele tá só debate de escutando a vocês. gente. agora depois que Eu tô terminar, ele vai concordando. ficar falando, viu? Hoje A tá gente só olha falando. pra ele sim, sim. É isso aí mesmo. Sim. Não é isso aí, ok. Não, tá muito bom ouvir vocês aí. Aí, ó. Mas é bom Mas de agora escutar é com também, você, cara. eu É. te falo é contigo, coração. Aula 9, É. renúncia. E aí? Então, Mica. Renúncia é abrir mão, né? É Sim. renunciar, é abandonar questões, abandonar todas essas questões que durante essas 8 aulas a gente vai aprendendo. É importante dizer que as primeiras 8 aulas ali são todas, desde que nós iniciamos a escola, elas sempre têm a mesma ministração, né? Nós temos ela, Estilos. a apostila ali, Sim. a gente sempre. Lógico que cada aula, daqui um pouco, cada escola dá uma modificada em alguma coisa, Deus vários pontos, revela algo, né? mas a base, né? O fundamental ali é sempre o mesmo. Então, eu sempre digo para as pessoas, não pensem que vocês, que nós estamos falando alguma coisa aqui porque a gente sabe da vida de alguém, porque tem pessoas que são próximas, não. Todas as aulas, todas as escolas sempre são ministradas da mesma forma. A última aula, que é a renúncia, sempre Deus, a gente deixou ela mais livre, né? Porque a gente ouve muito Deus a respeito do andamento da escola. Porque tem turmas que tem pessoas com uma característica, tem outras que tem outra. Então, na última aula, a gente sempre faz algo diferente, ou tenta fazer diferente, né? Como Deus vai dirigindo durante a escola. Então, a renúncia é que os alunos possam, né, renunciar tudo aquilo que eles aprenderam, abandonar o passado, porque eu sempre costumo dizer, né? Tem pessoas às vezes que elas vivem com uma muleta, né? As coisas que aconteceram com elas são uma muleta para ela dizer, eu errei, mas por que fizeram isso comigo? Eu sou assim, mas porque aconteceu isso comigo lá atrás? Eu sou assim. Então, quando nós chegamos nessa nona aula, não tem mais desculpa. Tu aprendeu que tu não pode mais ser assim, então tu tem que deixar isso.
né? Tu tem que deixar o teu trauma, tu tem que renunciar a isso para que tu possa viver de uma forma saudável e correta. Eu sempre costumo dizer que quando o cego de Jericó chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que que tu quer que eu te faça? E aí tem uns que brincam, né? Olha a pergunta de Jesus, dão risada, mas na verdade deveria nos ter um alerta, que é uma pergunta muito profunda, É, porque a partir do momento que Jesus abrisse os olhos daquele homem, a vida dele ia mudar. Ele não ia ter mais a desculpa para ficar na beira do caminho recebendo esmola e exatamente. vivendo de migalhas. Ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que viver a vida dele. E muitas vezes nós somos esse cego, né? As pessoas querem continuar com a desculpa para estar à beira do caminho vivendo de migalhas, né? E Jesus está dizendo: tu quer que eu te faça? Realmente tu quer enxergar? Porque quando tu começar a enxergar, tua vida vai mudar. E é isso a renúncia, é abandonar essa cegueira espiritual, abandonar isso para viver uma nova vida com Cristo. Então é isso aí, acho que ah, esse resumo da escola de Resumo. 1 hora e meia Muito resumo, né? Foi, Muito resumo. ficou você pouco. acha que é muita coisa, 1 hora e meia, você Ficou muito Esse resumo. resumo da não fechou escola. nem 2 horas de Nós aula, não né? conseguimos nem falar Dos outros, das outras né? questões da igreja, mas amém. É uma outra A oportunidade. gente também trabalha com os casais, só para dar um Um resumo resumo, né? rápido aqui, né? Trabalha com os casais, a cada 2 meses a gente tem um encontro de casais, temos os jovens, que Os jovens. vocês, tu e a sua muito digna esposa lideram, Excelentíssimo. né? Tá ali na produção. Temos a questão dos homens, que também surgiu a comunhão das mulheres, né? Como a Dana falou, e a gente copiou e colocou comunhão dos homens, né? E temos nosso encontro. Ctrl C, Ctrl Todos V. os meses nós temos um Sim. encontro só de homens, que a gente tem um tempo de palavra, de oração, de comunhão, de também ter uma janta e estar junto. E assim nós vamos indo. Tem a questão das crianças, né? Que Deus ali no meio do caminho, eu Eu não sei realmente, se eu tenho o livro que tu. particularmente, eu tinha uma visão a respeito de crianças e quando eu li o livro do Francis Francis Chan, Chan. Cartas à Tem Igreja, algum lugar por aqui, mas não vou Deus lembrar. mudou e eu conversei com o governo da igreja, a gente modificou umas questões, né? Que foi quando eu li, ele escreveu lá: na África, as crianças estão sendo usadas para curar, para profetizar, e É. nas nossas igrejas no Brasil, nas igrejas do Brasil, nossas crianças estão indo para a escolinha para aprender, para fazer desenho de baleinha e de Jonas no fundo do Sim. grande peixe, que nem era baleia, mas daí ensina os filhos já errado, que era uma baleia, e daí desenho disso e daquilo. E então a gente modificou isso, nossas crianças não vão mais para desenhar, elas vão para ter uma palavra Tem uma palavra direcionada, assim. né, a elas, porque a gente entendeu que as crianças podem ser usadas. Porque muita gente diz assim: a criança é o futuro da igreja. E a partir desse dia eu comecei a dizer: não, a criança é o presente da Tu igreja. sabe que, Elas podem ser usadas já, entende? Então, abrindo um isso é parênteses muito nisso que bom. tu tá falando, né? A gente também tá envolvido no trabalho com as crianças. E nessa última escolinha que a gente teve, né? A gente tava falando ali sobre o Salomão e tal. Samolão. Samolão. Que Samolão. daí Salomão, Deus falou assim: Salomão, o que que tu quer que eu te dê e tal? E daí ele disse: eu quero sabedoria. E daí a gente questionou as crianças assim: se Deus te pedisse hoje alguma coisa, que ele daria pra vocês, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa que ele daria pra vocês, o que que vocês gostariam de pedir pra ele? Daí teve um que perguntou assim: eu gostaria de ser pastor. O outro levantou assim: eu gostaria de ser um músico de louvor. A Uau! outra: eu gostaria de ser policial e o outro gostaria de ser médico. Daí a gente foi explicando pra eles como Deus poderia trabalhar em tudo aquilo que eles pediram, sabe? E tipo assim, eles poderiam pedir: eu queria um carrinho de Natal, que tá chegando Natal agora, né? Eu podia. Cara, então Para ver que esse movimento, mover de como Deus que é Deus tocou no nosso exatamente, coração já está fazendo já tá diferença na fazendo vida diferença. dessas crianças, Foi. entende? Então, é isso. Deus tem sido bom com a gente. A produção mandou aqui no projeto que nós tínhamos, né? Tá parado por enquanto, que era o projeto Projeto Maná, na que a gente ficou, acho que acredito que 1 ano. O projeto Maná a gente levava, era 2 famílias por mês, ou 2 ou 3, 2 a 3 famílias, se eu não me engano. e nós tínhamos um valor estipulado ali. E nós pegávamos essa família, levávamos no mercado. Acho que era um valor de R$ 300, se eu 300 não me reais. falha a memória. Então ela fazia as compras e nós pagávamos, porque a gente entendeu que dar uma cesta básica para uma pessoa às vezes não é o que ela está precisando. Então, se ela quisesse ela comprar tudo de carne, era a necessidade dela, ela Necessidade comprava. dela. E
a gente viveu dias muito bons, assim, e precisamos parar ali depois Enchente. da Depois da enchente, eu enchente. acho que foi ali que Naquele período a ali, né? questão financeira de todos ali ficou meio abalada e a gente ainda não conseguiu voltar, mas estamos orando, assim, para que Deus, né, nos dê a oportunidade de Amém. voltar, porque isso dá dignidade para a pessoa, né? Não é a gente chegar com uma comida na casa dela, é ela ir no Ela aí mercado, no mercado. escolher as coisas que ela quer e ter a necessidade dela E outra, suprida porque se dessa tu vai lá e dá, tu não entende a necessidade da pessoa, né? Tu vai lá Exatamente. e dá, vou dar ali uma cesta básica, mas daqui a pouco a pessoa tem criança em casa, ela precisa de um iogurte, uma Não bolacha, era uma pessoa da carne, né? igreja, né? Não era pessoas da Não é igreja, Sim, pessoa... só mas que tu nesse, acompanhava ele é, espiritualmente e só fazia. que nesse projeto também estava estipulado que tinha que ter de 2 a 3 encontros, eu acredito, e a gente Uhum. ajudava durante 3 meses, 3 né, cada meses. família, para ela também não se tornar dependente. E esses encontros não eram para a pessoa, para a gente ministrar que a pessoa fosse para a igreja. Hum. Era para ministrar exatamente essa transformação, Nossa. né? Às vezes, muitas vezes a gente nem falava a respeito de igreja, de cultos e coisas, mas sim da pessoa sair do lugar, porque não é bom a gente viver precisando, né? É, Então, exatamente. tinha famílias que, tipo, por que que os filhos não estão trabalhando? Ah, meu filho disse, meu filho, não, vamos encaminhar. A gente procurava serviço, ajeitava para que eles conseguissem se estabilizar para viver também. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque quando eu estou na posição de ofertar, de dar, é muito melhor para mim. Então, não é bom que a pessoa passe a vida inteira também precisando. Então, esse era o intuito do projeto. Lógico, ajudar financeiramente, mas também fazer que as pessoas saíssem de um lugar para se posicionar em outro. É isso É mesmo. isso. É isso, e a gente, como a gente falou, gente, sempre depois do culto tem um cafezinho, um chá, umas bolachinhas, e o nosso culto de ceia, né, Pedro? Que a E crente gente. gosta de comer, Meu né? Deus, Então se não vai tem dar um 2 horas. X, Não, só eu lembro do nosso culto de ceia que a gente faz uma vez, que eu sempre esqueço. A nossa primeiro ceia, Primeiro, sábado do sabe? mês, é. a nossa ceia sempre é no primeiro, sabe? Eita, Nossa ceia glória! sempre no primeiro. Aleluia. A produção quebrou aqui Eu o não negócio Produção ali. quebrou a taça. Então, É, a nossa ceia a gente sempre faz no primeiro sábado de cada mês, tirando os meses de janeiro, julho, que é o aniversário da igreja, e aí a gente faz a ceia próxima do dia do aniversário. Janeiro que a gente inicia o ano uma semana ou Uma duas semana, acho que uma depois do semana começo do depois. ano. E dezembro que a gente faz o último culto é a ceia, então fica mais pro meio do mês que a gente também faz o encerramento, que a gente tira um período de férias, né? Então, tirando esses meses, os outros meses sempre é no primeiro sábado de cada mês, Acho que isso é legal de explicar, porque a gente vem, eu venho numa cultura, pronto, vocês também, de hum, que era obrigatório passar a virada do ano na na igreja. igreja, né? Acho que é legal explicar esse ponto de É, vista, por porque que que a gente tem essa pausa, né? não, é que essa virada do ano na igreja é para os pastores tirar o dinheiro do décimo das pessoas. grana. Os Pra falsos fazer pastores. 12 meses de Não, proposta, não, Nós 12 temos que relatos. ficar com a família. tem que ficar com a família. Natal, Ano Então, o Novo. que que acontece, Mica? A gente entende assim, dezembro ali, depois do mês de dezembro, é um período, nós que trabalhamos, a maioria das pessoas trabalham envolvidas no Sim, setor calçadista e tal. A partir do mês de dezembro ali, as pessoas tiram férias, elas vão estar em casa, umas vão viajar e tal. Não há necessidade da gente, na nossa visão, né, que Deus sim. nos deu de E na nossa realidade também, e né? na nossa realidade também está fazendo culto. Então, ou seja, a gente tem cristãos maduros na igreja, que pode passar 15, 20 dias sem ter um culto Sim. e não vão se jogar no mundo. Porque esse Não, é o medo dos não vão se pastores. perder e depois É em janeiro porque, se converte de novo. porque é aquela questão, a gente trabalha com ensino. Sim. Então, é uma folga para nós também, como líderes, que o ano inteiro é puxado, né? A gente sabe disso, então a gente tira aquele período ali para Sim. dar uma refrescada na mente, para não que a gente não se encontre, não fale de igreja, não tem, às vezes até Sim. faz um louvor e se Ainda tem a ajunta, comunhão, né? Tem a comunhão. tem a comunhão, mas para deixar aquele ambiente propriamente do culto ali um pouco parado. Então a gente para ali, esse ano a gente vai, o último culto vai ser dia 13 se não me falha a Dia memória. 13. No domingo, dia 14 a gente tem a confraternização e aí a gente volta lá no início de janeiro, provavelmente na segunda semana de janeiro. Uhum. O culto de ceia a gente então faz sempre no primeiro sábado do mês, tirando esses meses que eu já falei. E por que que a gente faz no sábado? Porque depois da ceia a gente tem uma confraternização também, cada um leva um prato ali para dividir Tem com os um irmãos, bolo para os para aniversariantes do mês. compartilhar.
tem um bolo para os aniversariantes do mês anterior, Não, o né? meu vem só em janeiro. E aí a gente canta, eles ganham um presentinho ali, que a irmã dava sempre oferta na vida deles. E por que que a gente faz isso? Porque a gente entende que o domingo também é importante para a família. Então, a gente aproveita para fazer a ceia no sábado, que depois tem a confraternização, já termina um pouco mais tarde. Então, no domingo, a maioria do povo não trabalha, pode levantar um pouquinho mais tarde. E também nesse primeiro domingo do mês, então a gente deixa livre, não tem culto para a pessoa ter um domingo inteiro com a família. Porque às vezes, né, tem aquele domingo que tu tá em casa e tu, poxa, que legal seria se eu pudesse ficar olhando TV com a minha esposa, com os meus filhos em casa. Não, mas eu tenho que ir para a igreja. Então, tem um domingo por mês para te ter esse tempo para se organizar, ou tu quer dar uma volta num parente, ou tu Sim, quer ir num shopping, ou tu quer fazer alguma coisa. Então a gente pensa muito na família, porque não adianta a gente estar enfiado dentro da igreja se nós não cuidar do nosso maior cuidar. ministério, que é a nossa família, Exato. né? Que inclusive no livro tem essa fala sobre isso. Tem um capítulo só Vamos sobre lá, isso. vamos lá, gente, que Caramba, Bom. hoje foi longo hoje, né? É, Vai. foi. Mas a conversa foi boa também, né? Então, quando a conversa é boa, É, isso, né? bom. Vai desenrolando Vai. bastante. As escolas, se quiser conhecerem, né? Mais Se quiser profundo. conhecer, é o jargão que a Pode. gente usa, né? Vem e vê. É, Nós No tam- caso, vem aí e participe. Nós estamos estudando a possibilidade de fazer uma online para as pessoas de longe. É. não, Que mas queiram estamos participar. estudando. Estamos estudando. Aí Isso tá, tudo é louco. foi a primeira conversa, assim, É. que surgiu uma ideia, mas É, Se alguém quiser, pode botar nos comentários também, né? É. A gente pode avaliar quantas pessoas. Na real, vai ter o nosso Exatamente. WhatsApp ali, como sempre, o Instagram, então. Bah, Exatamente. achei interessante os assuntos, porque aqui a gente tem uma resumida, bem resumida da resumida. Bem muito. Bem muito É. resumido, Já porque deu cada todo esse tópico é trabalhado, né? já deu todo esse tempo. E já deu todo esse tempo. É. É, E não deu um dia de aula. É, não deu verdade. nisso. É. Então acho que é isso aí, né, É gente? isso aí. Deu pra conhecer um pouquinho, bem resumidamente também, da maneira que a gente caminha, dos projetos que a gente tem, né? Com certeza Deus vai trazendo mais coisas, vai aprimorando outras, né? E é isso aí. Então, brigadão, gente, mais Sim. uma Só vez agradeço. aí, estarem aí. Se vocês quiserem dar uma palavra final, ou já falamos bastante Já também. falamos bastante, já. Então é isso aí, obrigado, meus amigos, novamente. Aí tá aí Deus com a é gente. bom. Muito Deus Muito é bom. bom. Que Deus abençoe Obrigado, você que está nos acompanhando. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, você que escutou a gente daqui pelo Spotify, ou que assistiu aí a gente, ou que escutou a gente lavando a louça, trabalhando, sei lá o que tá fazendo. Eu normalmente escuto podcast trabalhando, né? Então, você que escutou a gente até aí, assistiu a gente, muito obrigado pelo seu tempo. Tempo precioso, né? Mais de 1h30. Muito obrigado por estar aí escutando a gente. Nossas redes sociais vão estar aí no link. O link aí embaixo do YouTube, nosso WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento daquilo que a gente falou aqui, dos tópicos que a gente abordou, né? Só chamar a gente ali que a gente está à disposição, né, para tirar essas dúvidas. Se gostaria de conhecer mais sobre a escola Cicatrização, também é só mandar uma mensagem para a gente aí que a gente está à disposição para explicar. E te convidamos também a participar, né? Dessa escola que com certeza vem transformando vidas, né? Transformou a vida de vocês Exatamente. e vocês transformaram isso para ajudar outras pessoas também a ser. Não, e isso é uma coisa. Agora Não, vai. vai. É uma coisa importante para falar, assim, que muitas vezes a gente pensa que nem eu e a Dana. Muitas vezes a gente sai da escola sendo ministrado. Sendo ministrado. A gente. Ah, eles são os professores. Não, tem histórias que a gente ouve, tem questões, tem arrependimentos, tem. É muita coisa. Então, Deus, ele trabalha dessa forma, né? Enquanto a gente está servindo os outros, ele está nos servindo, ele nos abençoa, mudando coisas que nós. Porque a cura é um processo que nós não. Enquanto nós estivermos aqui, né, é um processo que nós vamos ter que viver diariamente. Todo mundo tem Ou uma até área. a morte ou até a volta de Jesus. Exato, todo mundo tem uma área ainda a ser curado. Eu curei isso aqui agora, eu vou ter outra área para ir buscar. Então, Deus ministra muito na nossa vida na escola também, isso é muito importante. Amém. Então tá, gente, é isso. Muito obrigado aí pela sua atenção, pelo seu tempo. Que Deus abençoe a sua vida e nos encontramos aí no próximo episódio. Amém. Amém? Amém. Valeu. Deus Até mais. abençoe. Até mais. Até mais.